Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando aqui mais uma monitoria, que ao mesmo tempo está encerrando também, né? Essa jornada que começou dia 19 de julho de 2023. Nós estamos aqui hoje, então, com o professor Ângelo, com as meninas, né? Com as estudantes que vão fazer o concurso no domingo agora, no dia 10 de dezembro de 2023. Né? Então, hoje, dia 7/12 de 2023, quinta-feira, nós iremos abordar de forma geral um resumo de tudo aquilo que nós estudamos e daqueles conhecimentos que nós temos também ao longo da nossa jornada acadêmica, profissional, e tudo hoje vai ser muito bem entrelaçado, de uma forma muito madura, significativa, por conta do tempo, infelizmente, né? Nós vamos precisar ter uma atenção plena e um diálogo maduro para que consigamos abraçar tudo isso que hoje eu proponho conversar com vocês. Bacana? Então, a participação é uma participação livre, mas em alguns momentos eu vou precisar aprofundar, então cuidado para não ter tantos interrompimentos, né? Para não ficar interrompendo a aula e se perdendo também, tá? Então, concentração e vamos fazer uma aula interessante. Antes de nós iniciarmos a gravação, o professor Ângelo falou um pouco da pesquisa dele, que trabalha um pouco a obra de Darcy Ribeiro, e por coincidência, hoje eu coloquei aqui sobre a LDB, que é uma das mais importantes leis da educação. Então, nós temos a Constituição Federal, e nós temos aqui também no Brasil a LDB, né, de 1996. E aí, né, Ângela, olha que interessante, conhecida popularmente como Lei Darcy Ribeiro, em homenagem a um dos mais, né, brilhantes educadores aí, pelo qual o nosso professor, ele realiza o mestrado, então, na PUC Minas, acerca, né, da obra dele. A LDB deve ser estudada por todo estudante e profissional da educação. Então, gente, quando eu começo a pensar agora em repertório sociocultural, e é o que acontece muito nos meus diálogos com o professor Ângelo, porque ele, de repente, ele fala de Darcy Ribeiro lá na literatura, e, de repente, está aqui dialogando agora com a LDB. Então, se uma pessoa ela é muito madura, ela consegue fazer várias relações, então tudo dialoga, tudo há um diálogo. Agora mesmo, uma amiga de Uberlândia me conta algo sobre gestão hospitalar. Gente, dialoga também com a educação. Porque lá eles usam outro termo, mas em algum momento, algo que ela me contou, eu me identifiquei também com a questão da gestão escolar. Então, assim, tudo, gente, há relações. Então, quando você tem uma conversa madura com alguém de qualquer outra área, biologia, medicina, você consegue, então, criar um repertório sociocultural. Bacana? E aí, turminha, eu vou passar aqui para vocês. Bom, primeira coisa, eu compartilhei com vocês, e aí fazendo um lembrete, que nós temos um material de redações, são modelos de estudantes, né, que tiraram uma nota boa, que fizeram o concurso da PBH, ou até mesmo pessoas que fizeram prova de contagem, né, e compartilharam o texto, ou estudaram comigo, e eu pensei assim, nossa, seu texto foi muito bom, posso compartilhar com a turma, até para nós fazermos uma leitura do seu texto. E ali a gente percebe que várias pessoas, ela tem o seu estilo de escrita, né? Ela tem seu estilo de escrita. E, às vezes, ela gosta daquele conectivo, agora, às vezes, ela usa um termo que ela já se identifica mais. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma redação, que é da nossa colega, que tirou 60. E aí, para vocês analisarem o quê? Uma escrita madura. Uma escrita madura. Uma escrita que a pessoa ela sabe o projeto do texto, ela sabe aonde ela começa, ela sabe aonde ela coloca o ponto final, e ela entende que do outro lado tem um corretor, que do outro lado tem uma pessoa que precisa ler e entender, além da letra legível, ler o que ela escreve na argumentação. Ler o que ela coloca na sua introdução. O outro precisa ter uma leitura
tranquila, tá? E aí, ano passado, nós tivemos a banca AOCP. Este ano, em 2023, nós temos uma outra banca, FGV. Mas qual que é o departamento? Né? Qual que é o órgão que eles estão vinculados? Com a Prefeitura de Belo Horizonte. Correto, gente? Ah, mas ano que vem é outra banca. Tem uma questão por trás. Há uma licitação. Então, por exemplo, talvez a OCP tentou também, mas este ano foi selecionada a banca FGV. Mas, a pedido de quem? Da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura, ela tem um estilo, tá? Ela tem as suas proposições curriculares, ela tem a sua história, a sua bagagem. Então, parem com a mania de ficar comparando, mas em São Paulo, mas lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Calma. Primeiro, leia o edital. Ah, o edital parece. Ah, ok. Tirando isso, atente-se ao modelo de edital, né, que a banca, ela coloca, né, por exemplo, lá no Rio, lá em São Paulo, em Espírito Santo, porque às vezes há algo peculiar da nossa prefeitura, tá? E aí, ano passado, nós tivemos, então, a primeira questão com A e B. E nós abordamos isso. E algumas pessoas me questionaram, Lola, e se acontecer isso novamente? Bom, a pessoa, ela tem a liberdade, tá? De fazer 2 parágrafos. Ela tem a liberdade, caso alguém colocou A e B, tranquilo também. O corretor ele não pode tirar ponto por conta disso, porque a pessoa quer deixar claro que está respondendo aquilo. Aí você me pergunta, o que você sugere? Gente, eu tenho uma preocupação em falar as coisas aqui com vocês, ainda mais quando estamos gravando. Eu falo algo, sabe, professor Ângelo? Aí a pessoa fala assim, mas você falou na live aquilo. Eu falei assim, minha filha, interprete bem. Eu falei assim, é uma sugestão. Eu sugiro 2 parágrafos. Mas, se você quer fazer um parágrafo padrão, tranquilidade. Se você quer colocar A e B, tudo bem. Isso depende também do estilo que a pessoa escreve. Entende? O segredo é você obedecer o comando. É você responder aquilo que se pede. Tá? Então, função social do numeramento na perspectiva da alfabetização. A função que o letramento ocupa na sociedade. Gente, quando nós temos 2 pontos, desculpa, quando nós temos, né, A e B, 1 ou 2, ele quer te direcionar para que você faça uma escrita assertiva. Simplesmente assim. Ah, meu Deus, apareceu Lohane A e B na prova lá da China. Apareceu ano passado. Gente, tranquilidade, vocês estão preparados. Você entendeu que aqui você precisa escrever a função social do numeramento em qual perspectiva? Da alfabetização. A função que o letramento ocupa na sociedade, isso precisa aparecer no seu texto. Então, rapidamente, eu quero mostrar para vocês que ela fez... eu peguei o e-mail que a Ariadne me mandou, viu, gente? E ela escreveu assim, Lola, transcrevi da forma que eu fiz. Na época, né, eu pedi essa autorização para algumas alunas, tá? E aí ela fez o que eu falei no curso. Ela sentiu no coração e ela colocou 2 parágrafos. Eu tive aluna que foi muito bem, também colocou um parágrafo padrão, mas conseguiu manter o que? A coesão e a coerência, o que é essencial, tá? Então, analisem por gentileza. Ângelo, você consegue ler o primeiro parágrafo da nossa colega? Eu consigo, Lola. Eu só queria voltar na pergunta, porque para eu ler aqui, antes de eu ler isso, na questão. Então, função social do numeramento na perspectiva da alfabetização. O numeramento na perspectiva da alfabetização refere-se ao uso competente dos conhecimentos matemáticos que constituem o sistema de numeração decimal, SND, no contexto das práticas sociais. Sua função social é formar sujeitos autônomos capazes de lidar com diferentes situações-problema, como defende a autora Smog. As proposições curriculares do Ensino Fundamental de Belo Horizonte ressaltam a importância do ensino matemático por meio de práticas pedagógicas de numeramento. Nesse sentido,
A escola contribui para o efetivo exercício da cidadania, na questão AB. A função que o letramento ocupa na sociedade. O letramento é o uso competente das capacidades e habilidades da leitura e da escrita nas práticas sociais. Entende-se que o sujeito consegue mobilizá-los em situações do dia a dia, sendo capaz de interagir, ler e escrever em diferentes contextos. Segundo a professora Magda Soares, é imprescindível promover práticas pedagógicas que alfabetizem letrando. O letramento permite a inclusão do sujeito à sociedade, porque vai além da codificação e decodificação desenvolvida na alfabetização. Assim sendo, o letramento possibilita ao estudante o desenvolvimento da sua autonomia e criticidade, contribuindo para a construção de uma sociedade justa. Muito obrigada. Gente, sabe que eu fui refletir essa semana sobre o texto da Ariadne. Eu fiquei pensando assim, ano passado, Elza, você que é aluna antiga aí, Elza, nós não trabalhamos com Smole ano passado? Smole? Sim. Nós não falamos um pouco uma discursiva nesse sentido. Nesse sentido, e este ano também. Este ano também. E aí, eu acho interessante que ela conseguiu abstrair, falar igual a Júlia Focas, tá, Ângela? Ela conseguiu abstrair aquilo que foi estudado no curso. Entendeu? É interessante porque ela consegue também trazer as proposições, lembrando que ela já tinha um BM, tá? Então, ela tinha um pouco desse conhecimento. E eu também li ano passado o documento da internet. Faz parte da sua rede, caso você queira entrar, né? Ângelo? Abrindo um parênteses também, que na turma da Ariadne, você trabalhou em um módulo mesmo das aulas, né, do que foi oferecido, a leitura das proposições. Então, foi indicação de leitura também. Então, aí ela faz essa inferência a partir do que foi trabalhado em sala. Então, foi pensado assim, foi indicado o material, então teve um trabalho muito forte de leitura autônoma mesmo, por parte do grupo que acessou ao documento, né, aos documentos, e fizeram as leituras, porque você também indicou, eu lembro bem disso, e como que ela conseguiu captar, né, aquilo, aprender e colocar aí, foi muito interessante. Ô, Ângelo, e tem um detalhe, eu criei ano passado algumas questões sobre as proposições, enfim, não chegou a cair não, mas eu trabalhei um pouco, porque o meu intuito era pegar familiaridade com os termos que a prefeitura utiliza, era entender até mesmo para escrita, enfim, para conhecimento, a gente tem que ter essa expertise, né? E aí, gente, eu fiquei analisando o seguinte, o que eu sempre falo, eu fico assim, orgulhosa dela, por isso que eu gosto da Ariadne, é uma gracinha de menina. Gente, a função social, aí ela vai e faz uma paráfrase, né? Ó, só um minutinho, ó. A função social do numeramento na perspectiva da alfabetização. O numeramento na perspectiva da alfabetização, bom, ela não copiou idêntico tudo que estava ali, mas ela mostrou para o corretor assim, olha, eu estou respondendo o que você me pede, tá? É isso, brasileiro. Nesse ponto, o pessoal lá de Portugal, eles são assertivos. Você pergunta assim, que horas vai sair o almoço? Eles te avisam. 12h30. Aqui não. Por que você está perguntando? Você está com fome já? Aqui, gente, cuidado. No dia a dia, é assim mesmo. A direção te questiona assim, você finalizou o relatório do estudante X? Ah, mas eu estava analisando aquele menino essa semana, ele fez tal coisa. Gente, a primeira coisa, responda a pessoa. Não, ainda não finalizei. Mas eu observei uma outra questão, entende, gente? Então, na redação também, você tem que ter essa coerência, né? Não, ele me pediu isso. Sabe por que eu falo isso? Porque a última proposta falando sobre a inteligência artificial, desafios e possibilidades. Poxa, a pessoa só colocou as possibilidades.
Ela não soube pensar que ali você tinha que colocar desafios e possibilidades, e que se você tem 15 linhas, lembrando, gente, você tem 15 linhas. É uma discursiva. Você poderia ter trabalhado no primeiro parágrafo os desafios, no segundo parágrafo as possibilidades. E eu venho falando isso direto. Né, Ângela? Eu não falo isso? Você diz isso. E outra coisa, só para abrir um parênteses, quando você fala de desafios e possibilidades, quando eu fiz a correção ontem das produções que eram produções opcionais, né? E eu recebi, enviei ontem, o que eu observei? E eu deixei como dica, e vou aproveitar para dizer isso aqui, aproveitar que está sendo gravado, no contexto da escola pública, porque você sempre tem que ter em mente o seu cargo. Então, quando é falado, quando é colocado para a concurseira, para o candidato, desafio, a gente já pensa o desafio no contexto público. E ainda eu tenho que pensar num contexto público do que é Brasil. Por isso que eu e Lohane batemos sempre na tecla da educação no Brasil, desde a tomada de posse. Por quê? Porque existe aí uma questão de direitos. Só que mesmo com a questão de direitos, existe uma questão dessa escola que se constrói o tempo todo e dessa luta. Então, se eu tenho que pensar que, como é a escola pública, quando eu falo de desafio, eu também não posso, vou dizer dessa forma aqui, tá? Me perdoem por eu falar abertamente assim, mas eu também não posso queimar o filme do meu freguês, né? O meu freguês pensando na prefeitura. Eu não posso dizer também que não há investimento, mas o desafio é trabalhar com a realidade. Sabe aquilo que é fato? Olha o fato, né? Se chover e você não levar guarda-chuva ou sombrinha, você vai, ou capa de chuva, você vai voltar ensopado. Isso é um fato. Então, tem coisas ali que são fatos. Então, na verdade, precisa mesmo aí, olha para você ver como que a gente consegue, nesse contexto aí, só para abrir mesmo esse parênteses, quando se fala de um desafio para a questão da inteligência artificial, né, Lolo? A gente pode pensar também, por exemplo, em que hoje nós sabemos pelas aulas que o dinheiro que é recolhido que a União recolhe para repassar esses fundos que vão para a educação, eles são recolhidos da sociedade. Então, mais uma vez, o problema não deve ser resolvido por um sujeito só. É conscientizar a sociedade para pagar os impostos de forma correta, para que a gente consiga voltar com isso, com esses recursos, para a escola. Então, olha o desafio. O desafio é também conseguir com que essa parcela, esse recurso que é destinado à escola pública brasileira, seja aumentado, para que se consiga avançar mais, investindo em mais compras, por exemplo, de lousas interativas, também de material que possibilite que o educando tenha acesso a uma realidade 3D. Então, isso é uma parceria que, às vezes, a própria rede não consegue construir, pelo conhecimento que a gente já sabe. Então, ela tem que terceirizar o serviço, é um serviço pago. Então, isso acaba sendo também um desafio. E pensando nessa questão do recurso, recentemente chegou um professor na Prefeitura de Belo Horizonte, acho que é da área de Educação Física, eles foram nomeados posteriormente, e ele passou na minha sala, por acaso. Aí ele falou assim, gente, que chique, todo mundo com tablet aqui na PBH tem isso. Eu falei, sim, você não sabia, não? Mas ele chegou atualmente, né? Sim, então os professores utilizam, mas eu gosto de trabalhar com tecnologia, porque eu fui professora de informática, né, gente? Aí ele falou assim, nossa, que legal, a prefeitura disponibilizou tablet, então, para todos os alunos. Claro que a gente pega emprestado, utiliza dentro de uma aula pensada para aquilo. E aí eu fiz um planejamento, entrei em contato com a moça, né, que disponibiliza para a gente, e aí eu fiz um planejamento de trabalho com os meninos com tablet. Então, assim, gente, a ferramenta digital, ela tem suas possibilidades também, de você trabalhar a alfabetização, os jogos de modo criativo. Gente, estava um silêncio lá na sala. Por quê? Porque é uma coisa... Sim, vou falar que hoje eu conversei com o Jackson, e aí eu falei assim, Jackson, eu era viciada em computador, naquela época que tinha lan house, eu tinha um vício. E aí ele contando, ele falou assim, nossa, você acredita que mamãe liberava somente 1 hora no início? Depois liberou em geral, mas nós podíamos usar somente 1 hora, né, o computador, porque é algo que te prende, de repente, você fala assim, meu Deus, bateu o sinal, e os meus professores já acabou, já, porque é algo atrativo. Se você sabe usar esse recurso de uma forma inteligente, de uma forma pedagógica, você consegue trabalhar muitas coisas com a sua turma. E aí, turminha, olha que interessante, nós falamos o tempo inteiro de Magda Soares,
pressupõe, quando se fala de letramento, poxa, eu não consigo fazer nenhum repertório sociocultural. Gente, me ajuda aí, me ajuda aí. Tá? Olha aí, ela lembrou de Magda Soares. Mas como que eu faço? Gente, usando suas palavras. Olha a forma que ela falou de Magda Soares aí, Anjo. Leia para mim, por favor. O letramento é o uso, a parte de cima ou a segunda, depois que ela cita a professora? Não, o início mesmo. O letramento é o O uso... letramento é o uso competente das capacidades e habilidades da leitura e da escrita nas práticas sociais. Primeiro, vou só fazer um comentário, que a gente não consegue ler e não comentar. Quando diz que o letramento é o uso competente das capacidades e habilidades da leitura e da escrita nas práticas sociais, a gente já vê que esse sujeito, né, o autor, a autora, a gente já vê que essa autora que escreveu o texto, ela já traz ali um conhecimento da definição de letramento, que ela não pega ali algo por paráfrase também não, porque ela usa uma coisa que, olha lá, a gente falando da questão do corretor, quando ela fala assim, o uso competente das capacidades e habilidades, opa, tá subliminar aí, ó, capacidades e habilidades, BNCC, ela já sabia. Eu sei que essa pessoa domina BNCC, ela falou de capacidades e habilidades, aí depois ela falou, mas só que ela não está falando de BNCC, só que ela faz lembrar, e ela fala depois, então, o letramento é o uso competente das capacidades e habilidades da leitura e da escrita nas práticas sociais. Então, fez direitinho o que é o letramento. Só que ela traz essa definição e ela liga isso a quem defende essa ideia. Porque quando se fala de práticas sociais dessa forma, ela fala da Magda Soares. Eu achei interessantíssimo que ela tratou Magda por um termo que ela é chamada na academia. Na faculdade, ela chamou de professora Magda Soares. Ela não chamou de autora, ela trouxe professora, porque isso também marca um outro território. Então, vou reler. O letramento é o uso competente das capacidades e habilidades da leitura e da escrita nas práticas sociais. Entende-se que o sujeito consegue mobilizá-los em situações do dia a dia, sendo capaz de interagir, ler e escrever em diferentes contextos. Segundo a professora Magda Soares, é imprescindível promover práticas pedagógicas que alfabetizem letrando. O letramento permite a inclusão do sujeito à sociedade, porque vai além da codificação e decodificação desenvolvida na alfabetização. Assim sendo, o letramento possibilita ao estudante o desenvolvimento da sua autonomia e criticidade, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa. Além da autora ter colocado isso, quando ela traz aqui, segundo a professora, e ela fala que é imprescindível, só quando ela diz que o letramento permite a inclusão do sujeito à sociedade, ela falou o propósito da escola. Um dos propósitos que aqui, indiretamente, ela retoma a Constituição e a LDB, por causa da a inclusão do sujeito para a sociedade. Porque o letramento permite o quê? Qual que é a função da escola? Não é formar um cidadão crítico, apto a se relacionar e atuar na sociedade? A função da escola está escrita aí, ó. Ela deixou isso muito claro. Então, assim, mostra um treino, não só, aí eu digo aqui, nós podemos dizer como corretores, que além da questão de dominar o padrão do texto, dela saber escrever uma resposta discursiva, ela mostra não só um treino de escrita, mas também uma alta carga de leitura. É por isso que a redação foi colocada como número, foi avaliada em número total, por causa da ampla, um termo retoma outro, a gente fala que é um encadeamento de ideias assertivo. Uma ideia dialoga com a outra. É uma pessoa que ela não escreveu esse texto aqui de primeira, tipo, eu fiz a inscrição no concurso da PBH, mas seja o que Deus quiser, nem estudei. Ela mostra que ela é uma pessoa apta ao cargo público que ela deseja. Por quê? Porque ela sabe do que ela está falando. Ela é uma profissional que domina. Então, olha, eu não estou dizendo aqui pela pessoa que eu conheço. Por isso que eu não estou dizendo o nome da pessoa. Eu estou dizendo a autora, exatamente para que vocês consigam perceber como que, se eu não conhecesse a pessoa, pelo texto dela, eu entenderia qual é a concepção dela a respeito do assunto. É isso. Ô, Ângelo, quando você lê ali, gente, ela faz um tópico frasal, né? Ali o tópico frasal. O letramento é o uso, só que é interessante que ela traz um conceito, mas como se fosse uma paráfrase mesmo, porque a partir das palavras dela, ela traz um conceito
letramento ela está afirmando. Ela afirma. Uma outra questão também é que ela fala professora porque ela estudou pedagogia na UFMG. Olha que interessante. Quando você não conhece a pessoa, exemplo, viu? Você nem sabe de onde ela é, mas você fala assim, ela chamou a professora Magda Soares, ela é da UFMG. Tá, gente, é batata, porque outras pessoas de fora da UFMG falam professora e pesquisadora Magda Soares, ou a pesquisadora, autora, porque há um distanciamento de Magda. Agora, quem é da UFMG e que vem da FAI, né? É porque para a gente é muito comum. Por exemplo, aquela professora que eu gosto muito de morfologia, Ângelo, da Letras. Thaís Cristóforo? Não, aquela loira que eu gosto muito, casada com o médico, a Cândida. Conheço. Eu sei que ela é pesquisadora, mas a gente tem uma intimidade tão gostosa com ela, cheguei a abraçá-la, que eu falo professora também. Se for citar ela, eu colocaria professora. São professoras da UFMG, professoras reconhecidas. Por exemplo, essa semana, Ângela, eu entrei no site do MEC, e aí, bem lá na parte da CAPES, a foto quente, Suzana Gomes. Quem foi Suzana Gomes? A minha orientadora. E a Suzana agora ela está num cargo que ela está representando, né, o ensino superior na CAPES, e ela está nessa coordenação. Eu posso citar tranquilamente a Suzana, conheço a perspectiva dela, conheço as obras dela, conheço o posicionamento político dela em relação à avaliação do ensino superior, tranquilamente. Posso citar a professora e pesquisadora Suzana Gomes, relacionada à CAPES. Olha que interessante, né? Porque é isso, gente, são pessoas que estão, não é um Silva qualquer. Igual teve alguém que perguntou assim, mas se eu citar tal Souza, quem que é esse Souza? Quem que é esse Gomes? Gomes 2023, vinculado à CAPES. Aqui você tem que deixar mais claro quando são pessoas que não são tão conhecidas. É preciso contextualizá-la, né? Contextualizar a pessoa. Isso mesmo. E essa questão da professora também lembra tanto essa questão do território, né, de pertencimento, mas também tem um outro sentido de colocar a professora que retoma a escola e sala de aula. Então, retoma uma pessoa que ela não está falando de um lugar, como, por exemplo, alguém que é de fora, como, por exemplo, alguém que é de fora, por exemplo, alguém da comunicação falando sobre educação. Quando você fala professora, já traz, você ainda falasse professora alfabetizadora, ainda seria mais interessante ainda, porque uma coisa vai, não traz, não é que fica sobrecarregado, mas traz a ideia. Porque outra coisa que eu coloquei nessas observações lá, para as pessoas que eu corrigi, o texto, foi a questão de pensar no sujeito, isso é interessante, você pensar o sujeito que vai ser atendido pelo cargo que você deseja ocupar, e também o contexto. Então, por isso que a Lola vem sempre das palavras, e isso é muito interessante, porque o contexto que você vai trabalhar e os sujeitos, ele também vai revelar muito o que você entende está apto ou apta para entrar ali, para ingressar nesse cargo. Alguém falou de Conceição Evaristo aí, Luna, no chat. Perguntou se ela é professora e pesquisadora, né? Professora e escritora, sim, né, gente? Ela é mestre e doutora, né? Sim, bom, voltando aqui, olha que interessante quando ela fala sobre o letramento permite a inclusão. Gente, eu penso o seguinte, nem toda hora eu fico citando lá na minha dissertação mesmo, segundo fulano, porque, Ângela, uma vez eu fiz uma crítica lá na Faculdade de Letras, porque às vezes o texto fica muito carregado, a pessoa o tempo inteiro ela fica citando lá nas dissertações de mestrado, ou na tese de doutorado. Só que aqui ela deixa muito claro termos que já pressupõem a Constituição, termos, autonomia e o sujeito crítico. Gente, de quem que ela está falando? Pelo amor de Deus, quem que a gente está falando aí, Ângela? Sim, fica claro que ela está falando de Magda Soares. Não, não, autonomia agora. Sim, quando ela faz autonomia, ela tá trazendo aí a ideia de Paulo Freire. Paulo Freire, pronto, ali você já sabe. Não, ela entende sobre educação, sociedade justa, ela também fala sobre essa questão também da Constituição, ela fala... Não, ela usou os termos. Gente, você precisa ser assertivo agora nessa reta final. Na reta final. Bom, agora eu vou passar aqui, gente, para algumas questões. Posso só falar uma coisa rapidinho, aproveitando aquelas marcações que você fez no texto, se você me permite. Eu fiquei pensando também, porque é uma coisa que eu tenho que bater sempre na tecla. Quando você vai pensar para o cargo de professor na PBH, tem que sempre lembrar
que quem vai assumir o cargo de professor, porque aqui também tem o cargo administrativo, mas eu quero falar direcionado agora aos professores. Quando vai pensar no cargo de professor, o que acontece? Sempre tem que pensar que a pessoa que vai ocupar o cargo de professor, ela passou pelo ensino superior. Então, eu sempre vou bater nessa tecla. Se ela passou pelo ensino superior, ela sabe, ela pressupõe-se que ela tem um domínio dos gêneros acadêmicos. E por que eu estou dizendo dos gêneros acadêmicos? Eu vou complicar o raciocínio um pouquinho mais. Porque quando se fala do domínio dos gêneros acadêmicos, além dessa ideia do encadeamento, além dessa estratégia do encadeamento de ideias, as citações, elas funcionam assim. A Lola fala muito de paráfrase, porque a paráfrase, ela mostra para o seu leitor que você teve um nível de compreensão alto, para que você tivesse coragem de dizer com suas palavras o que o autor disse. Então, isso aqui, por isso que ela fala de paráfrase. E aí tem professoras que vão corrigir os textos acadêmicos, que elas colocam assim, boa paráfrase. Eu recebi uma correção lá na PUC de boa paráfrase. O que a professora quis dizer que é boa paráfrase? Significa que eu consegui não copiar o que estava ali. Então, que eu desenvolvi uma competência. Eu mostrei uma habilidade. Por isso que a Lola bate na tecla de paráfrase, porque vocês precisam ter em mente isso. Quando eu li algo e eu consegui sugar o que estava ali, é o sumo da laranja mesmo. A laranja vai te dar vitamina C, mas você precisa pegar aquela fruta, acredito que é in natura, né, que chama, e sugar. Então, é um movimento que você precisa fazer. A laranja é muito boa, mas você precisa descascá-la e sugar. É preciso sugar para tirar o sumo. E é algo que, quando você está fazendo aquela coisa de sucção, né, que você está sugando, você não consegue ver, mas aquilo está entrando no seu organismo. Então, mais ou menos, voltando para o texto, tem que ser dessa forma. Por quê? Você precisa sugar o que foi dito por aquele autor ou autora. E também tem mais um ponto, por isso que eu citei acadêmicos, eu até lembrei aqui agora, por isso que eu citei a ideia do acadêmico, porque, por exemplo, quando a Lola fala de autonomia, criticidade, sociedade justa e retoma a Paulo Freire, no campo da educação, eu vou falar dessa área porque é a área que nós dominamos. No campo da educação, o que nós precisamos sempre ter em mente? Eu preciso saber os clássicos. O sistema que vigora no ensino superior é esse. Eu preciso mostrar um domínio dos clássicos. Ou sabe aquela coisa que é tipo assim, você jamais poderia ter começado uma fala e ter suprimido os clássicos. Por exemplo, se eu falo vou colocar Sá 2020, Sá 2019, na pesquisa que fez. Ok, muito bacana que tem um cara novo que está entrando. Só que você, antes de citar o novo, não se esqueça dos clássicos. Eu não usei aqui o antônimo para dizer velhos, não. Não se esqueça dos clássicos, porque os clássicos, eles não entram numa categoria de velhos, eles entram numa categoria de base. Ou seja, para que se fosse pensado um novo ensino, teve que se partir dos textos de base. Então, nunca a palavra autonomia vai sair de uso. Por que ela nunca vai sair de uso? Porque ela é base. Ela está na LDB. Olha quando esses documentos foram lançados. Nós usamos eles como base até hoje, porque a gente precisa ter uma base. Então, lembrem-se disso. Os documentos normativos, que é o que a gente sempre vem falando, LDB, Constituição. E a Constituição, alguns autores dizem que a Constituição, alguns autores falam dessa forma, ela é o documento máximo no país. Então, quando se fala da Constituição, é como se eu já entrasse com tudo. Sabe quando a mulher chega bem produzida, que ela já chegou, você fala assim, ih, é a noiva. Uma noiva bem produzida, você fala assim, o que é isso? Não tem discussão. Ela entrou com tudo. Então, colocar a Constituição é entrar com tudo, porque mostra lei e revela de novo a importância que é dada pelos estadistas para a educação. Então, é por isso que eu estou dizendo. Acho que eu me fiz entender, né, em relação a isso, que eu falei muita coisa, Sim. mas é nesse sentido, para vocês terem bastante atenção. Retomando, os documentos normativos. Claro que a BNCC deve aparecer, mas a gente também tem que ter uma ordem lógica. Primeiro a Constituição, porque ela é a máxima. Depois a LDB, depois a BNCC. Esse é o encadeamento. Porque senão eu mostro também que eu citei, mas sabe o que isso revela para o corretor? Se coloca fora de ordem? Opa, essa pessoa aqui, ela tem um conhecimento, lá nos critérios, o conhecimento dela é superficial. Mas por que o conhecimento é superficial se eu citei? Porque não está organizado. A habilidade também é organizar.
Isso também está na ficha de avaliação. E quando a gente pensa em organização, Ângelo, aí eu penso num projeto de texto. Oi, Elza. Travou o áudio da Elza para mim, viu, Ângelo? Para mim aqui também travou. Bom, quando a gente pensa em organização, a gente pensa em um projeto de texto. E o projeto de texto é o planejamento prévio. Bom, gente, eu vou a São Paulo amanhã, então, deixando claro que amanhã eu viajo. E aí, antes, né, de qualquer coisa, eu dependo de alguns transportes, eu preciso me deslocar, descer ali na Barra Funda, passar para Pinheiros, eu pego o GPS, eu crio um trajeto. É um trajeto. O seu projeto de texto, grava isso aí, é seu GPS, é o seu trajeto, é o seu percurso, é as nuvens de palavras, aquilo que você pensa assim, não, eu vou colocar isso nessa ordem. Não, isso aqui é essencial. Entendeu? Então, você tem ali o seu norte. Elza, você deseja falar agora? Tá travada, viu, Elza? Tá, vocês estão me ouvindo bem? Manda um ok aí, bacana. Ok, beleza. E aí, gente, então vamos lá, olha. Você precisa utilizar o seu GPS, que é, então, bacana, beleza. O seu GPS é o seu roteiro do texto. Antes mesmo do rascunho. É quando você para e surgem diversas coisas na sua mente. Nossa, meu Deus, eu não imaginava que iria cair o tema sobre merenda escolar. Gente, imagina! Aí você fala, meu Deus, eu já li um programa. Tem um programa que fala sobre o Plano Nacional da Alimentação Saudável do governo federal. Lembrei que agora. Ah, não, a alimentação saudável está relacionada também à questão que hoje há nutricionistas na escola. Gente, isso tudo é repertório. Mas e aí? Vou fazer o meu projeto. Eu vou colocar ali, ó, o meu local de destino, entendeu? Eu vou colocar ali onde eu estou, aonde eu quero chegar, numa ordem lógica. Eu não posso me perder, eu não posso ficar circulando, gente. Isso é muito triste quando acontece. Acontece de vez em quando comigo. Lá no centro de Belo Horizonte, eu começo a me perder num lugar tão próximo. Aí eu fiquei sem graça recentemente. Aonde que é a Tupis mesmo? É aqui, ó. Tipo assim, tu tá do seu lado. Aqui, ó. A Tupis tá aqui, ó. Você tá aqui, ó. Aí você fala, meu Deus, eu rodando igual uma barata tonta. Isso acontece no texto. A pessoa se perde e ela começa a rodar ali, ó. Gente, eu não tô mentindo, não. Eu pego o texto aqui, eu sou corretora. A pessoa tá rodando, eu penso assim, meu Deus, cadê a progressão para chegar no objetivo e fechar com chave de ouro? Entendeu? A primeira coisa, turminha, a leitura atenta do comando. Gente, por favor, Lohane, mas você fala isso a vida inteira, porque a leitura é tudo. Você lê e respirar e falar assim, não entendi, vou fazer uma releitura. Circule as palavras. Realize, gente, a compreensão. Faça a compreensão do enunciado. Tenta compreender o que se pede. Aí você vai e começa a escrever. Aí sim que você vai para o seu projeto de escrita. Aí que você vai para o seu rascunho. No momento que você compreendeu o que o enunciado te pede. Faça aquelas nuvens de palavras. Nossa, eu lembrei agora da Constituição Federal de 1988. Posso citar em algum momento, vou colocar ali, para não se perder, porque, gente, depois chega um momento que você pode se perder, no sentido de esquecer, mas você já colocou as nuvens de palavras. Ah, sujeito crítico reflexivo, eu já sei esse termo que é bom utilizar. Olha, a criança com autonomia, são palavras que você consegue entrelaçar no seu texto. E aí você coloca ali o planejamento, o seu rascunho, apresente em seu texto um repertório teórico e prático do campo da educação. Ah, mas eu tenho que colocar uma teoria? É porque é uma questão discursiva que relaciona ao módulo 2 do edital. Ela é uma questão teórica e prática da área da educação, lembrando que você tem um ensino superior. Ah, mas eu vou tentar o cargo de nível médio. Ok, mas você sabe que até os alunos do Enem conseguem fazer um repertório e bem fundamentado.
Espera que você também para um concurso lá da educação. Ah, eu não sabia. Pensava que era só no Enem. Gente, o Enem é um exame, é uma avaliação do ensino médio. Não é, Ângela, uma avaliação do ensino médio? Pressupõe que a pessoa saiba o quê? Trazer repertórios, que ela tem uma bagagem de leitura, de percepções, não precisa só ser leitura, não. Até mesmo de uma série que a pessoa assistiu, ou de um filme, e ela consiga fazer o quê? Resenha. A gente falava muito isso lá na Letras, né? Resenha é isso. É você assistir um filme, ler uma obra e conseguir usar suas próprias palavras falando, olha, é assim. Isso é uma resenha. Que hoje nós usamos aqui no nosso texto frases objetivas, concretas, como se fosse, então, ali uma paráfrase daquilo que você já leu, daquilo que você já viu. Bacana? Ô, Lola, eu preciso ser incisivo hoje, porque às vezes vocês podem pensar, não estou dizendo que é o caso, não quero julgá-las, mas às vezes na nossa trajetória a gente pode pensar assim, mas será que esses dois, eles são tão politicamente corretos, eles fazem mesmo o que eles estão falando? E aí a Lola tem um exemplo ali do planejamento dela para ela ir a algum lugar. Mas nós temos também isso, eu fechei a câmera e fui buscar, porque eu preciso provar. Vocês vão ver aqui, vocês conseguem ver os rabiscos? Olha, estou chegando bem perto da câmera. Olha, aqui, ó, é um planejamento textual. Aqui, ó, é o rascunho. Ó, são várias páginas. Inclusive, essas folhas aqui são de brindes que eu ganhei da Lola lá naquele encontro presencial. Olha, eu sei como que a coisa é tão apegada que eu acabo usando mesmo. Para vocês verem que é verdade. Enumerações. Por que eu estou provando isso? Porque nós falamos o que nós fazemos. É porque dá certo. Então, assim, isso aqui é para escrita de dissertação. Então, o tempo todo, eu estou aqui no ato do papel, da caneta, reescrevendo, escrevendo, planejando, até eu chegar no texto final. Então, a gente passa esse passo a passo, igual eu estou vendo que a Lola enumerou ali, de 1 a 7, porque é um passo a passo que deve ser seguido. E eu ainda faço aqui uma observação em relação ao projeto de texto, que aqui você não pode fazer nada apressadamente. Na verdade, na vida, a gente não deve fazer nada apressadamente. Por mais que a gente tenha prazos e horários, nós não podemos fazer nada apressadamente, porque existe ainda um outro raciocínio que, mesmo seguindo todos esses passos, a gente tem que levar em consideração que texto exige emoção. Eu já falei isso em uma aula. O texto, ele não é que ele exige, ele envolve a sua emoção, o seu estado psíquico. Então, às vezes, na sua criatividade, naquela vontade de escrever, você não percebeu os erros que cometeu. E você pode continuar cego cega em relação aos erros que cometeu. Por isso que exige um tempo e um afastamento. Mesmo seguindo isso, o planejamento é bom, porque ele vai te dar um tempo entre uma coisa e outra, e você vai conseguir reler. Então, antes de chegar no rascunho dessa forma, do rascunho para o texto final, você consegue passar por etapas. Essas etapas, na verdade, elas vão padronizando, elas vão direcionando vocês. Lembre-se do funil, para que vocês consigam passar o café mais puro por aquele funil. Então, ali, a borra fica em cima. Entende por que a gente precisa? Eu estou fazendo essa analogia com o café e com o filtro, porque a borra fica em cima. Olha, é engraçado que o pó é interessante, só que depois ele vira borra. Ele já não é mais interessante. É interessante o produto final. Então, tá vendo essa ideia do planejamento? É muito interessante o planejamento. É muito interessante também o rascunho. Se não for feito esse processo, você não tem o café. Se não for feito o processo, se não seguir esse processo à risca, você não tem um bom texto. Eu falo isso com clareza. E quando nós pensamos, então, no projeto de texto, mas vai dar tempo? É o planejamento prévio. É só isso. Aquele planejamento prévio, eu também faço no ato das minhas provas. Domingo nós estaremos fazendo prova, eu circulo, eu coloco umas palavrinhas, entendeu? E aí, é esse planejamento prévio, sabe? Então, depois você passa para o rascunho. Depois que você leu, gente, eu penso que o projeto de texto também está relacionado com aquela compreensão do enunciado. É quando você faz inferências, né, Ângela? Assim, no meu caso ali, eu faço aquelas inferências, já é meu projeto de texto, gente. Aí a pessoa pensa, eu vou botar um projeto. Não, gente, pelo amor de Deus, simplifica, né? É anotação ali, coisa breve, que gera em torno de 4
a 8 minutos, tá bom? Rascunho, organização das ideias. Gente, sabe o que é o legal do rascunho? Que antes de você passar para a folha oficial, você ainda tem o tempinho, meu Deus do céu, de ajustar aquilo que você falou assim. Gente, eu repeti, isso acontece comigo, tá? Meu Deus, eu repeti 3 vezes a palavra significativa. Significativo? Não, 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 vou trazer outra coisa importante, eu vou trazer um sinônimo. Olha, eu consigo alterar, não gostei disso, eu acho que isso aqui não vai ficar tão compreensível para o meu corretor. Gente, eu escrevo, não é para mim, eu escrevo para o outro ler, no momento que eu estou sendo avaliada. Eu escrevo para que meu corretor compreenda a minha lógica. E aí, por que eu falo assim? O meu curso, eu falo gente, sinceramente, eu falo assim, com tranquilidade e durmo plena. Eu falo assim, eu ensino os meus estudantes a terem um olhar de revisor textual. Eu acho que é o único curso que ensina isso. Por quê? Porque é raro ter uma pedagoga formada em letras, que é revisora textual de texto acadêmico, é raro, que pega pós-doc para revisar, que pega tese de doutorado, igual eu e o Ângelo, a gente pega tese aí do pessoal lá da FAI, mestrado, dissertação de mestrado, é raro, duvido. Eu pago de louco aqui. Duvido que tem outro curso em Belo Horizonte, né? Vou falar da minha região aqui, em Santa Luzia, em Venda Nova, que alguém tem essa habilidade. Por quê? Porque é raro alguém falar assim, faça a revisão do seu próprio texto. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, a Lohane passou um simulado para a gente e mandou a gente mesmo revisar. Gente, qual que é a importância daquele procedimento, Ângelo, daquele método, da pessoa ela pegar o texto dela e ela fazer isso aqui, gente? Ela tem uma análise. Pode falar aí, Ângelo. Faz parte do processo. Eu tenho que confessar isso porque, como eu digo a vocês, literalmente todas as ações da imersão, elas são discutidas academicamente. Isso faz parte do nosso perfil de gestores, né? Tanto eu quanto a Lohane, nós temos pós-graduação em gestão. Então, por nós sermos especialistas em gestão, e no nosso caso a gestão escolar, nós fazemos esse planejamento, que não é um planejamento textual, é um planejamento de curso, que é discutido mesmo. Às vezes a gente fala assim, não é brincando, nós debatemos. Eu e Lohane fazemos essas reuniões. Então, por exemplo, quando foi feita a proposta, que quem encabeçou essa proposta foi a Lohane, de fazer a estratégia de o próprio sujeito ler o texto, nós discutimos em que medida isso era uma metodologia efetiva. Então, assim, foi uma tarde, nossa, muito massa, porque foi uma reunião grande e nós falamos assim, não, a chave, sabe aquele start? A gente, deu aquele estalo e a gente falou assim, não, start nisso, vamos pôr em prática, porque isso é uma metodologia. Porque nós pensamos assim, ao longo do curso, se sempre o sujeito recebe o texto com as correções para ele mesmo identificar, o olhar é guiado. Ou seja, vocês concordam que quando você recebe uma correção, o seu olhar é guiado. Você olha para o texto ali a partir do que o corretor te falou. Quando você mesmo ou você mesma recebe o texto, para você olhar, você passa a vestir uma outra roupa. Aí você fala assim, mas espera aí, deixa eu parar para pensar aqui. Gente do céu, eu escrevi isso? Nossa, pai, tem razão do corretor me chamar a atenção. Você não está vendo com a lupa de outro. Você não está vendo com a lanterna clareando o caminho para você. Você mesmo ou você mesma está tendo autonomia para olhar seu texto. Então, isso faz parte da metodologia, porque já é com uma visão para o dia da prova. Porque no dia da prova não tem alguém que vai te auxiliar. Como é você e o seu texto, esse é o momento do vamos ver. Né? Esse é o momento de falar assim, não, opa, peraí, eu sei, dá licença, eu sei o que eu estou fazendo. Não tem insegurança aqui, não. Não tem medo aqui, não. Agora é a hora de falar firme mesmo. Tô aqui. Vou mostrar para que eu vim. Eu vim para isso, para provar que eu sei fazer. Então, nesse momento, até eu enceno dessa forma, né, gente? Vou voltar pro meu estado normal. Quando eu falo dessa forma, é por quê? Porque quando você mesmo lê o texto, esse movimento é muito interessante, porque você passa a olhar não como quem está escrevendo, mas como quem vai corrigir. E esse movimento, ele precisa ser feito. Então, como a gente fala isso, porque pela nossa experiência, nós fazemos isso o dia todo. Isso já faz parte do nosso trabalho, essa ideia de olhar. Nós já fazemos isso. Só que quando a gente quer passar isso para vocês, estamos passando isso para vocês, porque é algo que faz parte do treino.
Sabe, aí eu volto também com aquele exemplo clichê, mas eu preciso trazer. É o óbvio, mas é o necessário. O próprio Paulo Freire já falava das obviedades, que elas está lá em Educação, um sonho possível. As obviedades nem são tão, o óbvio nem é tão óbvio assim, ele precisa ser visto por de dentro. Porque olha por que eu falo isso. O treino de academia. Gente, por que academia tem espelho? Vocês acham que é para todo mundo ficar tirando foto? O espelho, ele mostra o quê? Olha a charada, a realidade. Ele te mostra, ele devolve para você o que você está fazendo. Ou seja, o instrutor te falou, fulano, leg press, tá? Ó, cuidado com o posicionamento do joelho, para não lesionar seu joelho. Cuidado com o calcanhar. Só que como é que você vai ver isso? O espelho está de frente para você e o outro que está atrás, que você mesmo vai observando. Então, essa ideia de ler o seu próprio texto é para isso, para ter um espelho e você falar, opa, preciso ajeitar aqui. E o interessante, turma, é o seguinte, é quando você distancia um pouco, vai ao banheiro, come um chocolate e analisa o seu texto. Aí, gente, o professor Ângelo me liga direto, ele fala assim, Lola, eu distanciei, eu achei cada coisa, eu ajustei na escrita dele lá, tá, gente, acadêmica. E aí eu falo também assim, acontece comigo, meu filho, eu também, você acredita que eu escrevi uma bobagem lá? Eu mudei, eu alterei. Então, gente, isso que é o legal. E aí, gente, a titia Lolô, hoje eu fui contar na escola que eu ensino vocês a falarem tia Lolô, aí o povo, não pode ficar ensinando os alunos a falar isso, não. Lolô falou assim, não, gente, é no meu curso. Elas já são adultas, elas entendem que é brincadeira. Aí eles acharam que eu estava falando com os meninos pequenos, mas não. Quando a titia Lolô falar assim, ou melhor, a titia Lolô não estará presente com vocês. Olha, eu vou revisar aqui, olha, não separa o sujeito do predicado. Gente, o sujeito é Maria e Ângelo. Foram ao parque. Aí a pessoa vai lá e coloca Maria e Ângelo, vírgula. Não separe o sujeito do predicado. Aí você, na hora, lembra. Gente, eu preciso revisar. Titia Lolô não está aqui. Titia Ângelo não está aqui. Eu preciso ser esse revisor agora. Agora, gente, aquele momento que você vai analisar. Será que tem repetição? Você lembra, Ângelo, que eu criei aqueles critérios? Ô, Grazi, aqueles critérios foram úteis, aqueles que eu criei, sim ou não? O que você acha? Fala aí no microfone. Com certeza foram. Eu até te dei a dica, a gente conversando no privado, de você incluir isso para o seu fundamental, não foi? A sua turma, de você adaptar, porque acho que é para levar para a vida, né? É um script que a gente tem que se perguntar, assim, tem que adotar para a vida, super útil. Exatamente. E foi interessante que eu nunca tinha feito isso antes, né, Grazi? Eu te contei isso, né? Falei que foi um método que eu criei ali, pensei, claro, antes conversei com o Ângelo, né? Porque se ele falasse, não, Lola, isso não vai rolar, eu não iria fazer isso. Mas o que acontece? Quando você pega ali no simulado, gente, lá na aba materiais, lá no módulo materiais na plataforma, tem a aba lá, arquivos, aí você tem o simulado e tem a correção do simulado. Aí você analisa aquele critério. Tem concordância verbal? E você, mesmo, deixa eu analisar. O período está longo demais? Aí eu vou mostrar para vocês uma questão que rapidinho. Hoje a nossa aula vai demorar, viu, gente? Estou tranquila, sei que eu tenho que mexer com mala, mas meu intuito aqui é dialogar com vocês. Gente, olha que interessante, ó. Aqui é um período, ó. Vocês conseguem ter acesso aí? Aqui é um período, ó. Eu vou até colocar aqui, vou fazer igual o professor Ângelo faz aquelas marcaçõezinhas. Vou colocar aqui amarelo. É um período. A pessoa que faz o período longo, ela começa aqui, o letramento, e termina aqui, sociedade justa. O que acontece? Sobreposição de ideias. De repente, a gente se perde na leitura. Aí eu tenho que voltar para encontrar quem que é o sujeito da oração para analisar a concordância. E aí, a pessoa que tem essa escrita é uma escrita imatura. Ela escreve um tanto de coisa e consegue colocar um ponto final. Agora, há uma escrita também imatura quando a pessoa escreve muitos períodos curtos. O letramento é o uso competente dessa capacidade, ponto final. Habilidade, não sei o que, ponto final. Não sei o que, ponto final. Gente, quando você pega uma obra literária infantil, os períodos são curtos. Por quê? Para as crianças que estão sendo alfabetizadas. Aí sim. Agora, no nosso caso, nós já estamos maduras. Nós temos que ter o equilíbrio. Quando a gente pensa em um período, ele deve conter o quê? Um pensamento completo. Ou seja, o letramento é o uso competente das habilidades,
e competências, né, das capacidades e habilidades da leitura e da escrita nas práticas sociais. Opa, frase completa, ponto final. Entendeu? Ela não fragmentou a ideia dela. Entende-se que o sujeito, aí, entendeu, gente? Aí a pessoa, ela vai e escreve mais uma outra frase, o quê? Completa. Tem que ter um sentido, tem que fazer um sentido, você não pode sair fragmentando e nem também fazendo um tanto de coisa, escrevendo aquele tanto de informação que o seu corretor se perde. E aí, eu gosto de fazer isso com os meus alunos do 5º ano. Lê em voz alta. Não, professora, eu não entendi nada que eu escrevi. Por quê? O período está longo demais. Você se perdeu, meu amor. E isso acontece aqui também conosco, tá bom? Então, atenção. Bom, gente, evite períodos longos demais ou curtos demais. Faça um parágrafo padrão ou 2. Recomendo 2. Por favor. Ai, a Lohane mandou. Não mando ninguém, não. Eu recomendo, eu faço uma sugestão, tá? Eu orientei ano passado, segui essa estratégia e achei melhor 2 parágrafos. Por quê? Porque você consegue, né, sinalizar ali com tranquilidade, usar o conectivo e trazer de forma clara e coesa. Faça o rascunho do texto e distancie. Gente, eu assisti a live de um professor, de um outro lugar aí, porque eu até prefiro assistir uma live de um professor lá da USP, de um professor de língua portuguesa lá da PUC, lá de Santa Catarina, para depois o pessoal falar assim, porque fulana, não gosto assistindo, acompanhando aqui, não. E aí um professor falou sobre o distanciamento do texto. Ô, Ângelo, distanciamento, e ele falou assim, gente, distancie, porque você vai estar viciado com a sua escrita. Ele usou esse termo, tá? E você vai ficar viciado com a sua escrita, distancie, porque na hora que você volta, aí você fala assim, gente, olha isso que eu iria colocar na minha folha oficial. Tá? Cuidado. Uma outra questão também... A Jane colocou uma questão lá no chat sobre... vou ler aqui do jeito que ficou, só para a gente já dar continuidade, mas não deixar passar. Eu quero fazer uma pergunta. Quando a pergunta da questão discursiva tinha 2 alternativas, A e B, é necessário fazer somente 15 linhas ou eu preciso fazer 15 linhas para cada alternativa? Não, peraí. Não, calma aí. Não, calma aí, que eu vou ter que fazer essa leitura. Ó, eu quero fazer uma pergunta. Quando a pergunta da questão discursiva tem 2 alternativas, A e B, é necessário fazer somente 15 linhas ou eu preciso fazer 15 linhas para cada alternativa? Não, gente, vamos pensar aqui. Você tem ali, agora Ariadne, ela tem ali A e B. Na discursiva número 1, você tem no máximo 15 linhas, Jeane. Então é só 15. Você tem 15 linhas. Ali, ó, gente, eu vou pegar aqui o texto da Ariadne, novamente, aqui, ó. Ela fez a questão 2 também, olha. Ela tem 2 perguntas aqui na 2. A possibilidade promotora de desenvolvimento da leitura e da escrita e, B, apresente as práticas equivocadas no que se refere ao ensino de leitura e escrita. Está lá no nosso material, o texto dela. Gente, ela colocou em 15, ela usou aqui mais ou menos 8 linhas e 7 embaixo, mas ela colocou o que se pede em 15 linhas. Ah, mas pediu 5 coisas. Em 15 linhas. É o quê? Síntese. É aquilo, Ângelo, que eu te falei do Cefet. O que eu te disse? Que lá no Cefet, naquela defesa que eu participei, você lembra? Da área do pós-lim? A professora falou isso, a Ana Elisa Ribeiro. Ela falou assim, gente, ela falou tantas coisas preciosas com poucas palavras. E eu salvei aquilo que eu pensei assim, é o que nós precisamos aprender. Falar tudo que é importante, mas usando poucas palavras. E isso foi falado no Cefet. Isso aí. Objetividade. E aí também pensar isso. Vocês não podem, nesse momento, por isso que eu já interrompi aqui, peço até desculpa, porque esse é o momento que nós não podemos, nós temos que tirar essas dúvidas mesmo. A gente não pode ir para a prova com um outro raciocínio. Então, qual que é o raciocínio que eu devo fazer diante da questão? Só para poder reiterar aqui o que foi dito. A gente tem que pensar na questão. Então, é uma questão com 2 perguntas. Então, que deve ser respondida uma questão com 2 perguntas que deve ser respondida em 15 linhas. Então, deve ser respondida a questão. As perguntas fazem parte da questão. Só para ficar claro, o raciocínio é esse, é em relação à questão. Então, para a questão número 1, que tem 2 perguntas, são 15 linhas. Então, vocês já devem ir com esse pensamento, tá?
pensando assim, na hora façam isso. Quando vocês verem lá a quantidade de linhas, já façam um círculo, para vocês saberem que vocês só podem ir até ali. Faz parte também desse período de interpretação do que está sendo feito. Eu sei que isso gera dúvida mesmo, porque fazer prova é um tempo cabuloso mesmo. A gente não pode romancear isso, né? Não pode falar que isso é muito... fazer prova é lindo. Não. Claro que vocês serão avaliados. Então, gera certas dúvidas mesmo. Mas a gente precisa ir com todas as certezas do mundo. É igual quem é mãe. Quando te pergunta, você é mãe? Você já observou que quem é mãe nunca pensa para responder se ela é mãe? Só para vocês poderem entender isso. Você é mãe? Sou. É na hora. A pessoa não pensa se ela não pensa para isso. Agora, esse critério já não aplica para quem tá só enrolado, quem não casou. A pessoa que vive junto fala, você é casado? Aí a pessoa fica assim, entendeu? Se ela casou, sou casado. Na igreja do religioso, a pessoa ainda fala dessa forma. Por que eu estou dando esses exemplos da vida prática? Para vocês assimilarem a isso. Então, assim, pensar na questão com tudo assertivo, porque esse é o momento, eu falo das experiências, tanto como aplicador, como quem fez provas. Quando a gente vai fazer a prova, a nossa mente, o nosso subconsciente, ele acaba querendo nos levar a transcender. Sabe o que é básico? Que essa caneta que eu estou aqui com ela é azul. Mas aí, por que eu coloquei uma tampa preta num dia que eu tive uma criatividade de perder minha tampa e coloquei, eu posso achar que a minha caneta é preta. Então, a gente não pode criar isso. Sabe a fantasia? É o momento de deixar os delírios. Tô falando sério, assim, brincando, por quê? Porque às vezes a gente tem mesmo. Eu tô falando de mim. Eu, às vezes, tenho esses delírios. São momentos de delírios. Isso é do ser humano. A psicanálise vai explicar. A gente, às vezes, no dia de prova, por causa da tensão, você mete o louco. Igual, por exemplo, se a Lohane me permitir, vou dar esse exemplo. Quando a Lohane levou a água e ela deixou a água cair na prova dela, foi um delírio, porque ela já sabia, pela idade que ela tinha, pela formação de vida que ela tinha, que ela não deveria ter colocado aquela água ali. Água Mas com foi um gás momento ainda, delírio. Ângelo. Eu peguei na correria uma água com gás, coisa que eu nem tomo. Delírio. Você nem leu, ainda mais você que é criteriose, sempre lê os rótulos, porque eu sei isso, que eu te acompanho na vida, não foi seu momento de delírio? Exatamente, naquele momento assim, que você está ansioso e Isso. você nem pensa. Cuidado com Gente, as olha que questões, perigo, pessoal. eu nem li. E aí eu peguei a primeira água, eu lembro que eu estava com uma aluna nossa aqui, que é a Lívia, e aí, a Lívia não, com a Regina. Aí eu peguei lá, quando chegou lá na prova lá de contagem, eu abri assim, olhou a minha prova, como que chama, gente? A minha folha de redação, molhou toda. E aí nós tivemos que deixar secar, aquela coisa toda, e acabou, gente. Dali eu já fui tendo transtornos emocionais. Bom, olha que interessante isso aqui. Número 7. Olha que interessante. Faça o seu rascunho. Faça o seu rascunho, distancie do texto. Vá lá, comer um chocolate, peça para ir ao banheiro. Sugiro, ou se não, sugiro que faça as questões de conhecimentos pedagógicos. Gente, eu vou contar a minha experiência. A minha experiência. Eu fiz o meu rascunho, eu fiz meu projeto de texto, durou em 5 minutos, que foi aqueles conhecimentos prévios ali, a compreensão, fiz o meu rascunho. E eu fui fazer a prova de conhecimentos pedagógicos da PBH. Eu fechei a prova de conhecimentos pedagógicos. E eu lembro que eu cheguei, fiz o gabarito e divulguei num grupo nosso. De repente, eu lembro que uma aluna nossa falou assim, Lola, o gabarito foi divulgado por um grupo aí de professores que fazem a correção pós-prova, nem era gabarito oficial, nada disso da banca ainda não, foi no outro dia. Aí eu falei assim, ele pegou o meu gabarito. Gente, sério que eu falei isso? Lá, esses professores pegaram o meu gabarito, é a mesma coisa que eu publiquei, porque eu saí da prova e eu falei assim, gente, foram essas escolhas que eu fiz. Se tá errado ou não, é isso aqui. Dei minha cara a tapa ali. Gente, aí quando eu fui ver, eu acertei as 10 de conhecimentos pedagógicos, as 10. E isso porque eu assistia, mas era live mesmo, né, gente? Cursinho mesmo, eu não fiz, não. Mas é o que eu o tempo inteiro trabalhando com as leis, com as normas, eu comecei a entender. Até uma questão lá que era sobre educação inclusiva, que outras pessoas erraram, eu acertei, porque estava muito comum para mim aquela leitura. E aí, gente, olha que interessante. Busque palavras da área da educação, busque, ou até mesmo confira se o nome da lei ou do teórico
ou que for, está correto. Não é para você fazer uma cópia. Alguém me perguntou isso lá no grupo. Eu posso fazer uma cópia da prova objetiva? Nunca, isso é plágio. Você vai ali para buscar o quê? Inspiração. Aí você vai para a prova objetiva, você fez 5 questões. Aí você fala assim, gente, como que é BNCC mesmo? Gente, é currículo? É o que mesmo? É comum primeiro ou curricular? É curricular primeiro ou comum? Aí você vai lá na prova objetiva. Bacana. Tem uma questão lá. Aí tem uma questão, viu, gente? Lá no concurso. De acordo com a base comum curricular, BNCC. Tá vendo? Bem que a Lola falava, né? Primeiro coloca o nome, depois a sigla. As capacidades e habilidades. Gente, esse termo, olha, a Ariadne também colocou na redação. Não, vou usar essas 2 palavrinhas no meu texto depois. Aí, entendeu, gente? É isso. A pessoa acha, Ângela, porque a Lola falou assim, que é para ir lá na prova objetiva e pegar coisas da... Gente, é pegar isso, palavras. Capacidades e habilidades. Gente, engraçado, né? Isso está numa prova. E da mesma forma que a Ariadne colocou, ela colocou capacidades e habilidades. Agora que eu percebi isso. Olha que interessante. Envolvidas na alfabetização. Implicam. Olha que interessante esse termo. Implicam. Está na concordância. Olha que interessante. Implicam. O que implica? As capacidades e habilidades da leitura, de decodificação. Aí vem ponto final. Sobre os procedimentos de leitura desenvolvidos na alfabetização, analise os itens a seguir. Gente, eu vou colocar isso no meu texto. Não. Vai colocar até isso aí? Você vai fazer um plágio? Analise os itens a seguir? Não. Você vai pegar palavras, você vai pegar o nome. Não, já tem uma informatividade aqui para eu colocar ali, gente, no meu texto, a BNCC. Né? Mas antes, eu não vou colocar só BNCC, eu vou colocar o nome, porque o nome é muito mais importante do que a sigla. Lembrando que o seu corretor não é formado em pedagogia, tá? Ele é formado em letras, isso que é a obrigação dele. Mas ele é formado também em letras e educação física. Você nem sabe quem que é? Começa com isso, você nem sabe quem trabalha na sua banca. Você tem que pensar o seguinte, Ângelo, vou ser sincera contigo, você vai ser sincera aqui, tá bom? A gente vai ter que abrir esse jogo aqui. Lá na faculdade de letras, a gente estudava Paulo Freire, que eu liguei para o Jackson essa semana e ele falou assim, não, nem sei quem que era na letras, não. Isso por conta da nossa formação. Agora a notícia quente, né? Hashtag um momentinho de fofoca. E que eu já tenho essa... Eu vou ter que falar isso mesmo, porque eu estou dizendo um momentinho de fofoca, eu até enceno muito, né, gente? Mas porque eu posso ter essa liberdade. A Lola trouxe um ponto importante, que nós não estudamos Paulo Freire. Então, no curso de letras, na época que nós nos formamos, a gente só ouvia falar da Faculdade de Educação como obrigatoriedade para nós no final do curso. O Bruno Bittencourt, que é um amigaço da Lohane, ele fez uma disciplina de educação e espiritualidade. A professora levava o pessoal para um sítio, uma outra pegada, ele achou o máximo. Então, nós tínhamos, por exemplo, eu tinha medo da faculdade de educação, porque eu falava assim, o pessoal da pedagogia é diferente de nós. Chegar lá, eles vão nos hostilizar, porque nós já mexemos com o sujeito a partir do momento que eles já foram alfabetizados. Ou seja, o trabalho duro ficou mesmo, foi para o pedagogo, Lohane. E você lembra que a gente falava, isso vai ser um perigo para nós. Aí depois, agora, por isso que eu falei uma fofoca, porque a Lohane falou isso, e agora o que acontece? Agora, 2023, notícia quentíssima, a Faculdade de Letras já está começando a aderir, mas presta atenção nisso, começando a aderir. Eu notei, eu fui a uns eventos, a Lohane acompanhou essa dinâmica dos eventos que eu participei, e aí, não vou falar o programa de pós-graduação, mas eu conversei com uma professora que foi minha professora, que eu trabalhei, fui bolsista com ela, né, junto a um programa de extensão da UFMG, pela Faculdade de Letras, e eu falei com ela assim, professora, não vou dizer o nome, a faculdade está começando, eu estou percebendo, vocês estão deixando aparecer no texto ali, Paulo Freire, isso nunca aconteceu. Aí ela falou assim, exatamente, as coisas estão mudando. Esse processo ainda é muito novo, ou seja, não aconteceu mudança nenhuma ainda. Isso está começando a aparecer. Mas na UFMG, né? Isso, começando a aparecer. Assim como tem outra coisa que está começando a aparecer, Lula, que sabe o que é? Que também observei nessas últimas coisas, e isso eu esqueci de te contar. Literatura misturando com linguística.
Isso aí, esse foi o ano da transformação, mas ainda com pequenos indícios. É igual aquela trinquinha que começou a aparecer. Isso não está aberto ainda não, tá? É só um pequeno indício. Agora, eu falo o seguinte, gente, vocês pensam, assim, sério mesmo, assim, vamos parar de ser inocente, vamos começar, assim, a amadurecer. Eu gosto que vocês amadureçam, porque eu penso que vocês têm potencial para isso. Ai, mas eu coloquei. Como que foi, gente? Uma pessoa falou assim: não, mas eu coloquei. Ai, meu Deus do céu, uma sigla de uma lei lá da educação, enfim. Aí eu falei assim: meu bem, você acha que o seu corretor ele é o detentor de todos os saberes? Aí você colocou só a sigla, você acha? Você jura? Minha filha tá louco. É para concluir a correção dele, porque a gente ganha por produção. E ele tá assim: que? Não sei o que é isso, ó. Tira um ponto, lindo. Ele tira um ponto tranquilo, gente. Vamos parar com isso aí, vamos parar de filosofar, vamos parar de achar que é lindo. Não é lindo, não. O corretor tá ali e pensa assim, BNCC, por que ela não colocou o nome? Entendeu? Aí o que você faz a jogada de esperto? Opa, eu tô confuso. Exemplo, viu, gente? Eu tô confuso se por exemplo, assim, tal autor, ele tem acento no nome, só que na prova já citou ele. Ah, não, vou colocar ele aqui, porque eu já sei que realmente eu já ia citar ele mesmo, e eu sei que eu quero escrever o nome correto, porque eu lembro que um dia a Lula me contou que o amigo dela, só porque ele escreveu o nome do filósofo errado, ele perdeu ponto no Enem. Ele ia ficar com 1000, ficou com 980, que é o Jackson, tá? Então, ele errou isso, gente. Isso, porque depois o próprio INEP libera lá, sabe? Essas informações do Enem. E só antes da Ana Paula dizer, foi interessante a Lola ter dito isso, porque existe também uma questão que a gente discute muito aqui no curso, que é a ideologia. Tomar cuidado com a ideologia. Porque o que vai depender? Você não pode esquecer, apesar de não falar isso lá no comando da prova, porque lá na redação do Enem fala dos direitos humanos, né? De você não ir contra os direitos humanos no seu texto. Só que aqui na redação discursiva, na resposta discursiva, não está dito isso explicitamente, mas entende-se, né, já subentende-se que o que você também tem que ter um discurso correto. Por exemplo, alguém citou aqui Conceição Evaristo. Por que eu estou dizendo isso? Tem que tomar muito cuidado quando vai citar certos autores, porque, por exemplo, Conceição Evaristo, ela tem um conceito de escrevivência. Se você cita Conceição Evaristo num contexto da educação e você não fala da escrevivência e não desenvolve ainda um pensamento sobre a escrita de si, que dependendo do contexto já saiu, foi do tema, então não era nem para ter citado a Conceição, porque ela não tem, a não ser que se falasse do ensino de literatura de acordo com a lei que fala de acordo com uma lei sobre, mas essa lei ela abrange também tanto os indígenas quanto os povos que vieram de África e a ideia de afrodescendente. Se não for dessa forma, não pode pegar um só. Então tem que tomar muito cuidado, porque se a gente vai optar por certo autor, que não é um clássico, que é mais atual, a gente tem que tomar cuidado se o tema também é atual, porque senão aí você vai escorregar. Então, tome muito cuidado com essa questão da seleção e com a questão de como você vai dizer as coisas também. Porque, por exemplo, tem texto que eu digo que ele é um texto armadilha. A pessoa escreve o texto, mas ela acaba sendo incoerente. Quando ela diz, por exemplo, pode aparecer, e vocês não conseguem perceber, mas o seu corretor percebe, termos racistas, termos preconceituosos, pode aparecer alguma forma de pensamento que ela não condiz com o politicamente correto da sociedade. Quando eu falo politicamente correto, é o que esbarra na lei. Por isso que você sempre precisa se apegar à lei, aos documentos normativos, porque eles estabelecem a norma. Se a gente fala de algo que não está no documento normativo, o que vai acontecer? Isso aí, Elza, penso que devemos colocar um autor que conhecemos verdadeiramente. Ponto. Não precisa nem dizer mais nada. Você deve utilizar aquilo que você conhece, tentando adequar aquele tema. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não vai mostrar a estratégia que você tem. Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, por exemplo, se a gente disser... Olha aqui, vou só colocar um exemplo. Se eu disser que a carreira de professor ela é
majoritariamente, acho que a palavra é essa mesmo, agora eu fiquei em dúvida aqui, mas eu posso dizer assim, vou trocar aqui, eu posso dizer que se a carreira de professor ela é composta quase que 100% por mulheres à frente das salas de aula, eu estou mentindo, eu estou fazendo uma falácia, ou eu estou dizendo a verdade? O que vocês acham? A Lohane sabe a É um resposta. dado. Mentindo. Eu estou mentindo? Quem falou que eu estou mentindo? Jeane. Não, eu estou falando a verdade. Conta para nós, Lola. É fato, dado, gente. né? É só a gente olhar na escola da gente, uai. Mas É aí um também dado. tem coisa aqui. E há pesquisas, né? Por exemplo, as pesquisas que eu leio sobre, estudo um pouco sobre essa questão também, é um público e tem um contexto todo histórico que um dia eu posso trabalhar isso com vocês, que é um contexto muito interessante, né? Da mulher ir para o mercado de trabalho, a carga horária menor, essa questão do afeto. Ih, gente, tem uma história longa, que isso era disciplina de história da educação. Isso, e só para completar, eu li só essa semana um artigo, quando eu estava no meu. Eu tenho um dia de pesquisa, a Lohane também tem um dia que a gente faz só pesquisa. Então, é dia de leituras. Então, eu li aqui um texto escrito por pedagogos em formação, agora eles já são formados, e eles estavam contando, era um relato, né, da trajetória deles como estudantes do curso de pedagogia e os olhares que eles recebiam na escola por serem homens. Então, era uma perspectiva do homem falando sobre o campo da educação, e ele trouxe toda essa perspectiva do quê? Associa a mulher, não por conta de um feminismo, mas por associar a mulher à maternidade. Então, para a mulher ter mais jeito e associar o homem a uma certa brutalidade. Ele pode meter o louco, ele pode bater naquela criança, dar porrada. Então, as pessoas podem pensar dessa forma. Isso estava dito dessa forma, praticamente, no texto, para poder trazer reflexão. Então, tá vendo como que são textos? Olha o texto que eu disse que é um texto complexo. A gente tem que tomar cuidado porque ele vai desmontando. Então, a gente tem que prestar atenção que uma boa argumentação, ela é forjada em cima daquilo, em cima de uma base sólida. Por isso que eu estou até usando aqui em cima de uma base sólida, que novamente em cima dos clássicos. Porque se a gente pensa nessa questão, vai cair, a gente vai tangenciar o tema, ou nós vamos nos contradizer. Fica contraditório. Então, tá vendo? Olha que importante que era essa questão. Além da Elza identificar que no contexto da escola você vê, só que aí, quando a gente pensa no contexto que a gente percebe, é o senso comum. Aí, qual que é o próximo passo que a gente tem que ver? De acordo com as pesquisas. Porque as pesquisas elas são o que legitimam. Porque a pesquisa não é uma coisa que está ligada a um documento normativo. A pesquisa a pesquisa não está ligada à própria LDB e à própria Constituição, como nós lemos na semana passada, na aula. Foi semana passada, né? Semana passada. Nós lemos lá do incentivo à pesquisa. Então, se vocês vejam, fazer essas pesquisas tem essa relação. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, viu? No repertório que eu escolho, na forma que eu vou lidar com o assunto, porque o corretor, principalmente quando nós estamos na função de corretor, não pode deixar passar. Por exemplo, você viu uma frase racista ali, sabe, eu costumo dizer que é indício de racismo, indício de machismo. Opa, já vou cortar. Essa pessoa não vai fazer parte, não. Porque o princípio, você corrige aquilo à luz do quê? Você corrige esse texto à luz de uma escola pública democrática. Eu falo pública hoje, gente, porque nosso contexto é pensar num cargo público. Não falo da privada, porque a privada tem outros meandros e outras complexidades que envolvem também, seguindo eles na lei. Mas eu estou pensando aqui no cargo público. Exatamente. E aí, gente, eu acho assim que eu penso o seguinte: nós estamos trabalhando, então, com LDB, com módulo 2, conhecimentos pedagógicos, ou citar Constituição, proposições curriculares de PBH, enfim, né? Vou passar a fala aqui rapidinho para Ana Paula. Ana, eu tenho tanta coisa, eu planejei tanta coisa. Ana Paula, depois a Jeane. Bora. Ô Lola, boa noite, gente. Essa pergunta que você falou, só interrompi a aula porque eu que fiz essa pergunta lá no WhatsApp. Só que eu perguntei o seguinte, se eu estava até pesquisando, se é obrigatório colocar a sigla na frente, Base Nacional Comum Curricular, entre parênteses, BNCC?
Ah, ótima pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. Você só coloca a sigla se você vai citar novamente para te ajudar. Por exemplo, aqui, ó, vou dar só um exemplo da Ariadne. Ela quis, gente, ela que quis, ó. Nem precisava, vou falar a verdade, nem precisava de colocar isso, ó, SND, porque ela não citou, mas ela quis mostrar que ela tinha esse conhecimento da sigla, né? Que é o sistema de numeração decimal. Não precisava ter colocado a sigla, porque ela não citou novamente. Agora, se você sabe que você vai citar novamente lá na conclusão, você coloca sim. Até para você não ter que repetir tudo de novo. Agora, se a pessoa ela cita somente, Ana Paula, a Base Nacional Comum Curricular, e depois lá embaixo BNCC, o cara vai falar assim, gente, mas o que é BNCC mesmo? Aí ele vai ter que retomar o texto. Ô, gente, é sério, aí vai ter que retomar o texto. Aí já perdeu 3 minutos a correção. Entendeu? Porque aqui é tranquilo o BNCC, mas tem coisa que a pessoa às vezes cita lá embaixo. A sigla, e você fala assim, gente, essa sigla se refere ao quê mesmo? Entende? Então facilita a vida do corretor, tá? Outra coisa, gente, pense em palavras. Teve uma pessoa que colocou assim, viu, Ângela? De acordo com a BNCC, de acordo com a LDB, de acordo, gente, nós temos sinônimos conforme a, de acordo com a partir das perspectivas da, segundo a, isso é sinônimos, tá, gente? Para vocês entenderem que há outras palavras. Não precisa colocar toda hora segundo, 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 ou de acordo, de acordo, de acordo. Você tem aí um repertório que tem a mesma carga semântica. Conforme, de acordo. Então, você tem que saber evitar repetições, entendeu? E outra, eu fiz questão de marcar isso. Jamais faça cópias dos textos motivadores da prova objetiva ou do enunciado da questão. Faça paráfrase, escreva com as suas palavras, não faça plágio, pelo amor de Deus. Eu não ensino isso. Trabalho com texto acadêmico o tempo inteiro. É paráfrase, tá? Olha, como citar uma lei, gente? Aí a pessoa perguntou, como que eu posso citar? No que se refere à Constituição... olha, você vê, gente, como que eu escrevi, tá? Eu escrevi isso. No que se refere à Constituição Federal Brasileira, tá vendo? Federal com letra minúscula, brasileira com letra minúscula, é assim que está, né, no manual de regras de escrita. De acordo com a Constituição, tá vendo? Olha, vírgula, compreende-se, tá vendo? Compreende-se que a educação é direito de todos. O que é isso, gente? É o que está compreensível lá, né? É na hora que você lê, você faz a interpretação que é isso, né? Que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Nessa perspectiva, ali, gente, eu coloquei com as minhas próprias palavras, porque, assim, a pessoa pensa assim, nossa, como que eu posso usar, né? Olha, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, vírgula. Por que eu estou colocando vírgula? Porque o sujeito começa agora. A escola deve. A escola é o substantivo. O deve é o predicado. Ali está tendo o verbo. Está vendo? Deve desenvolver práticas pedagógicas acerca da importância de adquirir hábitos saudáveis, a fim de promover no educando a conscientização sobre a saúde e a qualidade de vida. Aqui, gente, por acaso eu pensei assim, gente, não sei porquê, né? Ah, lembrei, viu, Ângelo? É porque eu li seu comentário lá no fórum temático, você falando da merenda escolar. Eu estava montando esse material também. Na hora que você falou de merenda escolar, eu pensei assim, gente, vai que cai sobre alimentação, sobre merenda escolar, enfim, uma discussão nossa lá em São Paulo. Aí eu fui e coloquei isso. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a escola, né, deve desenvolver práticas pedagógicas, em minhas próprias palavras, né, acerca da importância de adquirir hábitos saudáveis. E aí eu lembrei de uma professora lá da escola, que ela falou que na escola que ela trabalha à tarde, o projeto da escola foi falando sobre alimentação saudável com as crianças. Ou seja, gente, está vinculado com a BNCC? Tá. Ô, você chegou a ler isso na íntegra? Não, mas eu sei que está vinculado à BNCC. Que, né, qual que é o objetivo? Promover no educando. Isso foi com as minhas próprias palavras. A conscientização sobre a saúde e a qualidade de vida. Ai, mas não está lá falando na BNCC conscientização. Mas na hora eu li um texto do Ângelo, aí eu li essa palavra e falei, vou colocar isso. Você percebeu hoje que eu retomei aquilo que você falou de merenda, com uma outra temática que eu pensei aqui? Foi boa essa chave de leitura, porque muito pertinente,
e porque a gente tem que pensar também, enquanto você ia falando, eu fui pensando, formação integral do sujeito, plenitude, né? Formação plena. Então, o que é integral? Todos os sentidos. A escola não alimenta à toa. Então, quando a Lohane fala da merenda, faz eu lembrar um texto que nós lemos na Faculdade de Educação, fiz uma disciplina lá, nem todos os textos são iguais para todas as turmas, mas eu li sobre a ideia de educação compensatória. Vocês, não sei se vocês sabiam, mas o que acontece hoje no Brasil é fruto dessa educação compensatória lá da América do Norte, e veio aqui para a nossa América, porque era a ideia de que não adianta o sujeito simplesmente ir à escola para aprender com fome. Aquilo, ele não vai dar conta. Então, a ideia da merenda escolar também, ela surgiu para suprir uma carência. E aí, eu amo falar isso, porque a Lohane, sempre que eu lembro de Lohane, eu lembro de acesso e permanência. Né? A Lohane sempre me diz isso. Porque se não tivesse a merenda, você teria o acesso à escola. Mas a merenda também é uma forma de permanência. E quando eu uso o termo, né, que a Lohane sempre usa nos discursos dela, de acesso e permanência, eu estou dizendo, na verdade, também, execução de políticas públicas. Porque a merenda também ela acaba sendo uma política pública, porque ela dá a esse sujeito, assim como em algumas escolas da prefeitura, e aí, Lohane, se eu estiver errado, me corrija, que em algumas cidades acontece isso, que você tem lá na roça, por exemplo, no contexto das escolas do campo, o ônibus, né, o escolar, e você tem escolas, igual na prefeitura, é dado uniforme, não é isso, Lola? As mães não precisam de comprar o uniforme, é dado uniforme e alguns materiais, não é isso? PBH, material completo, entrega tudo, viu? Tudo, tudo, tudo. E aí, gente, rapidinho, alguém mandou aqui, tá travando, gente? Ó, eu sei que o nosso horário de encerramento aqui é 9 horas. Eu sei que uma hora dessa eu deveria estar arrumando minha mala, mas estou aqui porque eu preciso. A minha internet caiu, gente? Ou a do professor Ângelo? O que aconteceu aqui? Vocês mandaram no grupo? Tá normal para mim, Lola. A internet deu pau. Deu mesmo pau na internet, entendi. Foi na hora da Elza. Então, gente, só atenção numa questão aqui. Pode cair o que for, mas o que for que cair, a gente tem repertório, nós estamos super preparados. Soma, quem faz passa, tá tipo isso aqui, nosso slogan, né, gente? Daquela época do Colégio Soma. Gente, não separa o sujeito do predicado. Ontem, advérbio de tempo. Ontem, Ângelo e eu, olha que bonito, quando eu quero falar sobre nós, né? Mas eu coloco o Ângelo em primeiro lugar. Isso mostra gentileza, tá, gente? Isso, pela gramática, mostra que eu sou uma pessoa gentil. Quando eu falo assim, Caio e eu iremos nos casar, eu coloquei o Caio, né? Ângelo e eu, né? Ângelo e eu estudamos acerca da história da educação. Não sabia que você estaria aqui, viu, Ângelo? Eu só coloquei seu exemplo aqui, que eu estava lendo ontem seu texto sobre merenda, sua observação. Aí eu montei o material e já coloquei isso. Aí, gente, Ângelo e eu, sujeito, estudamos em diante, eu trabalhei isso com vocês, uma aula bônus sobre gramática no texto, quem participou, e eu não gravei. Quem participou aprendeu demais, que aqui você não coloca a vírgula. Aí, gente, analisem isso. Analisem isso. Olha aqui, ó. Isso aqui é importante. Ah, quero ir embora, pode dormir. Tô nem ligando, quer dormir, vai dormir. Quer aprender, fica aqui. Eu tô cansado, tô aqui, ó, trabalhei hoje até a tarde. Aí, vamos lá, ó. Lei de diretriz e base da educação, vírgula. Considera, a pessoa colocou vírgula. Poxa, mas peraí, gente, quem que é o sujeito aqui? Quem que é o sujeito aqui? Elza, quem que é o sujeito aqui? A lei... Quem que é, Elza? Quem que é, Grazi, o sujeito aqui? Eu acho que é a lei de diretrizes e bases da educação. Exatamente. Aí a pessoa coloca vírgula aqui. Pode colocar essa vírgula aqui? Eu tava colocando um mnemônico ali no grupo, ele falou estava falando de merenda, transporte, assistência à saúde, tudo como política pública, está na LDB isso daí, está na BNCC isso. Também, e tem um mnemônico dele, estava digitando ali para os meninos. Ah, boa, bacana. Aqui, olha. Aí eu vou lá e escrevo isso aqui, ó. Não separe o sujeito do predicado. Quem já recebeu isso? Atenção, para quem já recebeu isso aí. Gente, a lei de diretriz e base da educação, olha que interessante. No momento que eu vou até a minha
a minha prova objetiva, eu vou lá e retomo até como que escreve o nome da lei, né? Porque a pessoa pode errar sem querer, né? A lei de diretriz e base de educação, isso é o mais comum, viu, gente? A pessoa colocar vírgula aqui. Não, gente. Considera, aqui você tem um sujeito e você tem ali o predicado, você não coloca vírgula. Aí o que você faz aqui, ó? Você tira isso aqui, a vírgula, ele, na sua correção. A pessoa que faz correção, né? Aí ela vem, a Lohane pontuou isso, já aprendi. Então agora já vou tirar, vou consertar, vou ajustar meu texto. A lei de diretriz e base da educação, Fabiana Souto, leia para mim, por favor, isso aqui. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, considerada a mais importante lei que versa sobre a educação no Brasil, conhecida popularmente como Lei Darcy Ribeiro, em homenagem a um dos mais proeminentes educadores brasileiros. A LDB deve ser estudada por todo estudante e profissional da educação. Ótimo. Então, a LDB, né, considerada, né, a LDB, a mais importante lei. Olha que interessante, viu? Então, aí aqui, gente, você analisa o seguinte, não precisa. Deixa eu analisar essa vírgula aqui. Ah, tá, entendi. Olha que legal isso aqui, gente. Aqui fala da lei, né? Darcy Ribeiro. Aqui é um aposto. Entre vírgulas, é um aposto. O que é um aposto aí, gente? O que é um aposto? É quando você faz o seguinte, por exemplo, professora Magda Soares, aí você faz o quê? Contextualização. Você dá uma ênfase. Quem que é essa pessoa? Ou dá uma ênfase. O que significa essa lei? Então, você coloca entre vírgulas, beleza? Porque a pessoa quis dar uma ênfase aqui. Bacana. Colocou certinho a vírgula aqui. Legal. Aí, gente, aqui, ó, nesse caso aqui, nesse caso, faltou a pessoa colocar o quê, gente? Porque ela colocou a sigla, não colocou? Então, olha aqui, agora que eu percebi, nesse caso aqui, ela não deveria ter colocado isso aqui, ó. Porque ela não retomou aqui embaixo, olha. Ela não retomou aqui embaixo, pessoal? Olha que interessante. Faltou isso aí. Tá vendo? Como que a pessoa, ela cita uma sigla, aí agora um corretor, que já não entende muito de conhecimentos aprofundados em pedagogia, aí ele começa, LDB, meu Deus, o que é LDB mesmo na correção? Ah, tá, ela quer falar da Lei de Diretriz e Base da Educação. Pô, porque ela não... Aí, oi. E uma observação, quando a pessoa opta por fazer essa escolha no texto, olha essa declaração aqui, ó. Em homenagem, a LDB deve ser estudada por todo estudante profissional da educação. Gente, vocês não estão sentindo falta de alguma coisa aí depois dessa declaração, não? O que está faltando aí? Que a Lula deixou de propósito. O que está faltando aí? Qual finalidade que é para estudar? Exatamente. Tem que estudar por quê? Por que ela deve ser estudada por todo estudante profissional da educação? Aí, só que nesse texto aqui, Ângela, aí eu peguei só isso. Aí a pessoa foi contextualizando, tá? Eu peguei só um fragmento. E aí, pessoal, bacana essa análise aí, exatamente. Quando a gente pensa em paralelismo sintático, gente, é um recurso de coesão textual. Ai, não é só conectivo que é coesão? Não, paralelismo sintático também é um recurso de coesão textual. Olha que interessante. O temporal atingiu as casas dos bairros nobres. Aí nós temos aqui, ó, o que é uma conjunção. Nós temos o e dos bairros periféricos. Aí, não, mas tem que repetir o dos para gerar o paralelismo sintático, ok? Nesse caso aqui, olha, seja idoso, seja adulto, seja criança, todos devem ser vacinados, entendeu? E aí, aqui, ó, tem que ter, gente, sim, tem que ter para gerar o paralelismo sintático, mas o que é mais comum acontecer no meu curso aqui, e também nas redações que eu pego, né, de outras pessoas de fora aí. Epa, até da salinha do Enem. É isso aqui, ó. A educação inclusiva é direito de todos, isto é, das mulheres e homens. A pessoa vai e coloca assim, gente, isso é fato, eu pego até textos acadêmicos. Ó, a educação inclusiva é direito de todos, isto é, das mulheres e homens. Das mulheres, das homens, não, e dos homens. Ah, olha aqui, gente,
Isso que é o paralelismo sintático, que eu sinalizo para vocês. Olha que a conjunção é, sempre tem uma conjunção é, e tem aqui, ó, das é feminino, das mulheres e dos homens. Aí vem, olha, as crianças, adolescentes, jovens e adultos têm direitos. Esse tem aqui, gente, ele tem acento por quê? Por que ele tem acento? Por que ele tem acento? Porque está no plural, né? Porque ele está no plural. Tem gente que não sabe isso, não. Tudo bem, vai aprender hoje. A pessoa vai lá e coloca. Aí eu coloco assim, ó, concordância no plural, na minha correção. Por quê? Porque está falando aqui, ó, das crianças, dos adolescentes. Aí, gente, qual que é o erro aqui? Qual que é o erro? As crianças, o que eu tenho que colocar aqui depois da vírgula? Os adolescentes? Exatamente, então fica assim, as adolescentes, olha aqui, vai retomar as crianças, os adolescentes, e aqui depois, gente, os jovens e adultos. Aqui, nesse caso, eu não coloco. Por que eu não coloco? Porque aqui já faz pressupõe aqui os jovens e os adultos, tá bom? Até mesmo porque nesse caso eu tenho que colocar porque tem as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos têm direitos e deveres conforme a Constituição Federal Brasileira. Aí vem, a seleção brasileira jogará com as seleções da Alemanha e Argentina. O que está faltando aqui, gente? Depois da conjunção. Dá. Exatamente, porque você ficaria assim, ó. A seleção brasileira jogará com as seleções. Quais seleções? Seleções da Alemanha e da Argentina. Isso é para gerar o quê? O paralelismo sintático. Tem que colocar sim. Ah, mas eu vou repetir o da? Vai sim, vai repetir, vai sim, porque você quer coesão textual. Bacana? Oi, pode falar, Ângelo. Só um minutinho, desculpa interromper. Quando você... Só voltar nessa frase do paralelismo ali, quando falava do direito de todos, que eu vou aproveitar aquele exemplo, que é mais ou menos aquilo que eu estava dizendo. A educação, inclusive, é um direito de todos. Quando o sujeito traz essa explicação, isto é, das mulheres e dos homens, cai naquele exemplo que eu estava dizendo, porque mostra uma concepção. Essa declaração, a educação, inclusive, é um direito de todos, nesse discurso, por si só, ele já marca mulheres e homens não são todos. Porque faltou as crianças, os velhos. Entendeu os exemplos que eu vinha trazendo para vocês tomarem cuidado com isso? Aqui, claro que a frase que foi montada, não estou criticando a Lola, estou dizendo assim, a Lola trouxe uma frase aqui que foi para mostrar o paralelismo sintático. Então, é claro que foi com outro objetivo. Mas eu estou dizendo que se isso estivesse num contexto de texto, por exemplo, no nosso contexto aqui, a gente já teria que tomar cuidado, porque quando fala que é um direito de todos, já declarou que é de todos. Então, se a gente vai pegar e marcar com isto é, das mulheres e dos homens, eu acabei de contradizer o que eu falei que era de todos. Que aí vai entrar numa questão também sexual, você tem lá o pessoal que é trans, que no biotipo também é homem, mas também tem o biotipo da mulher que ela é mulher, mas ela é lésbica, não é hétero. Então, olha a complexidade do que foi retomado. Então, tem que tomar muito cuidado. E, por exemplo, tem o idoso, tem os velhos, tem as crianças, quem que é todos? Aí também tem a ver com a questão da inclusão. Então, ali já retoma hoje, no contexto de hoje, tanto a inclusão quanto a diversidade. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo, porque quando se faz essa escolha de dizer que é um direito de todos, o que eu espero dessa pessoa aí? Depois que a pessoa declarou que é um direito de todos, vai ter que falar de diversidade e de inclusão. Se não falou de diversidade e de inclusão, já vai gerar na gente aquilo, né, como corretor. Por que foi falado que é um direito de todos? Então, foi até bom. E a Lola colocou lá, cuidado com a generalização na redação. Só deixando claro para vocês que eu aproveitei esse contexto, porque não é para criticar. Claro que a Lola trouxe, só reiterando isso, a Lola trouxe o exemplo para explicar um outro fator, gramatical. Isso. Só que é aquela coisa que a gente fala desde o início. A gente trabalha com a parte macro e micro.
Então, é a coisa interna e externa. Quando foi trazer aqui para um exemplo gramatical, ok. Agora, quando eu estou usando no sentido de pensar o discurso apropriado a um contexto, tá, pessoal? Isso, exatamente. E é interessante que se fosse numa redação, Ângelo, a pessoa pode colocar tranquilamente aqui o ponto final, não pode? Olha, aqui, tranquilo, ponto final, porque abraçou a todos, não é? Exatamente. Na verdade, a frase era essa, viu, gente? Aí, eu que criei isso aqui mesmo, aí eu coloquei o isto é, e aí eu coloquei assim, porque eu tinha que pensar na questão do paralelismo sintático, viu, gente? Porque gramática, infelizmente, por isso tem muitos críticos da gramática, porque pega umas frases assim, né? E aí eu tive que colocar assim, das mulheres e dos homens, para vocês analisarem, que quando vocês estão escrevendo, né, que eu ainda até falei assim, gente, esse aqui é o contexto mais, o contexto comum é esse aqui, ó. As crianças, adolescentes, jovens e adultos, não, as crianças, os adolescentes, enfim, às vezes a pessoa quer contextualizar até num texto acadêmico. Mas aqui eu quero deixar claro para vocês, paralelismo sintático. Outra questão aqui, gente. Isso está claro para vocês? Agora, o que é paralelismo sintático? Quando eu escrevo na redação, é quando vocês não colocam o gênero. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês, essa correção aqui é de uma aluna. Eu não cheguei a fazer, não. Mas aqui, gente, eu não cheguei a fazer. Vou até aumentar aqui, para a gente fechar com chave de ouro. Quer ver, ó? Olha que interessante. Essa aluna escreveu esse texto, não quer dizer... Eu não fiz a revisão. Só que na hora que eu bati o olho, já, bum, Eu já amei o tema, Lola. O quê? Aqui. Gente, quando eu bati o olho no texto, incrível que pareça, é muitos anos que eu sou corretora, né? Aí eu já falei, que tanto de erro, entendeu? Eu pensei assim, na hora ali. Aí eu fui pedir autorização, falei assim, não, deixa eu passar esse texto ali para a turma. Por quê, gente? Eu estou estudando, Anjo, como professor, ele não é de Minas, não, tá? Que eu estudo escrita também, né, gente? O tempo inteiro tem que estar avançando. Gente, eu estudo até hoje escrita, porque é para a vida, tá? E aí ele falou sobre correção fracionada. Ele até usou esse termo, depois eu vou te ensinar. Ele falou assim, correção fracionada, Lohane, é quando você já bate o olho assim, você já fala assim, nossa, estrutura. Você já bate o olho e já encontra erros. Gente, e quando vocês fazem a análise aí, vou pegar uma pausa aqui de 2 minutinhos. Faz uma leitura e encontre erros nesta redação. Só um minutinho. Pode ler? Pode ler, Lola? Ou é para ler individual, cada um? Pelo que eu entendi, é para ler individual, Jeane. Desculpa. Tranquilo. Falando e o áudio aqui. Gente, eu sei que o horário já passou. Lola, o curso acaba 9 horas, encerramento. Pensei que antigamente, né? Antigamente o encerramento nosso era só frases bonitas, mas aqui eu estou fazendo uma revisão. Gente, bom, quem tiver aqui pode ir, depois você assista a gravação. Para começar, eu pensei assim, não, gente, vamos parar com essas frases. Vamos parar com isso. Enfim, nem vou falar, não, porque eu lembro de tanta coisa aqui, mas eu esqueço ao mesmo tempo. Eu lembrei do bom. Bom, isso. Então, isso é no dia a dia, gente. Marca de oralidade. Marca de oralidade, isso é no dia a dia. Aí, aqui, olha aqui, gente, essa escrita aqui, ela precisa ser mais, assim, apurada, por isso que eu falo. Quem vem da oficina, agora eu vou falar aqui, ó, quem vem da oficina vai muito mais bem preparado para a prova do que quem chegou agora na imersão. Por quê? Porque quem vem da oficina vem de uma prática constante de escrita e de análise de texto. Estou mentindo? Não estou, gente. A pessoa, na mente dela, ela pensa assim, mas eu ainda não estou
muito boa, eu não sou excelente ainda, mas ela tem muito conhecimento, sim. Tem muito conhecimento. Quem vem de oficina é diferenciado. É diferenciado porque a pessoa vem ali aguentando, eu e o professor Ângelo, por muito tempo. Aí, por exemplo, normalmente quem vem da oficina não escreve isso. Para começar, bom, então, não começa assim. Por quê? Porque sabe que não. Que aqui, ó, ela poderia ter apagado isso aqui, gente, e colocado a diversidade, iniciar com o professor Ângelo falou, com um artigo definido, retomando lá, ó, o enunciado. A diversidade racial no Brasil, peraí, por que ela colocou vírgula ali? Por que ela colocou vírgula? Quem que refere-se? Quem que refere-se? Pô, ali é o... Aí eu começo, né, gente? Desculpa aqui na minha correção em casa, né? Eu fico nervosa, tá? Aí eu começo, não, mas isso aqui é o sujeito. Aí vai eu aqui. Fulana, não separe o sujeito do predicado, que é todo dia tem que falar isso. Tira a vírgula. Porque aqui, ó, a diversidade racial do Brasil refere-se ao meio ambiente. Ah, eu falei ao. Então, aqui, ó, tem crase, é regência. A variedade. Olha a regência, até de crase. Tá vendo? Aqui, gente, tá faltando o quê? Um hífen. Ético-racial, não tá faltando um hífen? Ou não? Tá não, Fabiana? Tá faltando um hífen aqui, não tá? Ético-racial, gente? Presente no país. Enfim, aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês? Gente, como que numa discursiva você cria 1, 2, 3, 4 parágrafos? Na discursiva de 15 linhas, é para criar 4 parágrafos? Não. Por quê? Porque você tem 15 linhas. Aí você faz uma soma, isso é matemática. 15 dividido por 2. Ah, mas não é partes iguais. Ah, ok, mas então você coloca 8 na introdução, no primeiro parágrafo, e 2 na segunda. Bom, não vou fazer a correção que não vai dar tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Docente é um sujeito próprio? Não, não é sujeito próprio. Então não tem letra maiúscula, é minúscula. Porque não é um nome próprio, é um substantivo comum. Olha como que a gramática ela tá entrelaçada, gente. Você tem que saber gramática. Enfim, aqui eu vou fazer essa correção ainda até no máximo amanhã, porque chegou para mim ontem. E Ô, aí, Lola, dessa só forma, e aproveitando, portanto, é mesmo conectivo de conclusão. Olha, oi, Ângelo. só aproveitando que você trouxe esse texto, que ele é muito rico, só o primeiro parágrafo lá também, só por 1 minuto, eu juro, eu não vou tomar muito tempo. Quando se traz aqui a diversidade racial no Brasil, refere-se à variedade étnico-racial, tem o hífen mesmo, presente no país, que é resultado da mistura dos diferentes grupos étnicos, como indígenas, europeus, africanos e asiáticos. E asiáticos, desde a colonização do Brasil, tem sido marcada pela miscigenação, o que contribuiu para a formação de uma população multicultural. Eu digo que se a gente for olhar o macro, né, que é o discurso que está aí, é isso mesmo, Elza, quando você falou do arcabouço teórico. O discurso mostra o indício de um bom encadeamento de ideias, porque usou o termo étnico-racial, miscigenação, população multicultural. Só que, por exemplo, quando a gente falou de Darcy Ribeiro aqui hoje, eu vou aproveitar de novo para falar disso. Darcy fala dessa miscigenação, e só que faltou aí também dizer, se essa pessoa usasse na perspectiva do Darcy, os asiáticos não entram aí. Só para início de conversa. Porque quando você fala do período da colonização, a gente não pensa em asiáticos. Indígenas, europeus e africanos, ok. Só que para a miscigenação, só que esse povo que é fruto disso, se for pensar, nós não temos que pensar lá em 1500, no achamento, para frente. Se a gente for pensar agora, que a gente está discutindo agora, significa que mesmo na perspectiva de Darcy Ribeiro falava de um povo novo, porque a miscigenação ela vem da mistura dessas raças. Então, misturou o indígena com o europeu branco, que ele coloca entre parênteses branco, e os africanos. Então, esse povo que nasceu dessa mistura de raças é um povo novo. Então, nós somos somos herança do povo novo. Nós somos esse povo novo. Então, tá vendo como que tem que tomar cuidado quando você vai entrar num assunto? Porque já aqui no primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo dessa pessoa já é um primeiro parágrafo conflituoso. Porque além de não citar um autor para se falar disso, os termos não estão bem
alinhados, porque nós somos um povo novo. Então, isso aqui mostra para mim o quê? É um conhecimento superficial do assunto. Parece lindo. Se você lê na primeira visada, parece lindo. Mas o discurso que está sendo feito aí escorregou. Parei, Agora, olha que interessante isso aqui, ó. Eu não fiz a leitura do texto, não. Tem muita coisa rica aqui, tem muita coisa boa, viu, gente? Eu não estou criticando, não, mas assim, a princípio, que eu aprendi agora recentemente, que o professor falou assim, faça uma correção fracionada, que aí você passar o olho e já achar vários erros. Por exemplo, de parágrafos, enfim, nesse sentido, tá? Olha aqui, ó, dessa forma os professores também podem contribuírem. Não, tiro também, gente. Tiro também, eu tiraria aqui, ó, tranquilamente, ó. Olha aqui, e tiraria essa vírgula ainda. Os professores podem contribuir. Contribuir. Porque aqui já está na concordância, ó, podem contribuir. Não é isso mesmo, Ângelo? Isso aí, se contribuírem aí, fica praticamente uma hipercorreção. Aqui, ó, significa dois verbos juntos a locução. Porque podem contribuir, tá vendo? Ó, podem contribuir em suas aulas. Por que colocou vírgula aqui de novo? Tá vendo? Não tá sabendo usar vírgula. Sobre a conscientização da importância da diversidade, ó. A diversidade? É diversidade, né? Exatamente, diversidade. Ou seja, gente, sabia que ia perder um ponto aqui se fosse lá no dia, Ângela? Porque aqui já é uma outra, aí entraria a coerência. Iria perder ponto da coerência, porque a diversidade seria diversidade. Olha aqui. Olha que situação. Enfim. Gente, olha o que eu estou reparando aqui, por alto, viu? Vou fazer correção aqui não, mas aqui. Olha aqui, Ângelo. Período frasal seria o período longo. Olha aqui, gente. Só colocou um ponto final, olha. Só um ponto final. E tá bem coerente. Essa parte nem faz sentido no texto. Bom, além disso, o docente poderá promover rodas de conversa, bem como a diversidade. De novo, a diversidade ó, está presente na religião, na música, na cultura, isso mesmo, né? Aí, ó, foi bom exemplo. Você trata disso. Além disso, o docente poderá promover rodas de conversa, bem como a diversidade está presente. Sabe, isso aqui é um texto incoerente, ó. Esse trecho é incoerente. Porque aqui faltou, sabe o que está faltando aqui, turma? Só para ver se o pessoal percebeu. Além disso, o docente poderá promover rodas de conversa, bem como a diversidade está presente. O que faltou depois do bem como aí, gente? Gente, quem está aí conosco? Está dormindo, povo? Eu que vou fazer prova de concurso domingo não, viu, gente? Eu vou fazer outra prova lá em São Paulo. Assim, não. Tá. Não, mas então, depois, o que tem que ser colocado depois do bem como, Daiane? Então, para esse texto deixar de ser incoerente, esse trecho ali está incoerente. Olha, vamos ver aqui. Uma outra ação, no caso? Desculpa, Fábio, eu não escutei. Ela falou uma outra ação. Não, tá falando aqui no texto. No conectivo? Tem conectivo, bem como tem. É o conectivo, bem como. Bem como, é. Tá faltando uma palavra aí, gente. Além disso, o docente poderá promover rodas de conversas, bem como... O que tem que ter faltando antes de a diversidade? 2 pontos. Não, gente. Faltou aí um bem como mostrar que a diversidade está presente na religião. Um verbo. Isso, por isso que foi incoerente. Por isso, aqui, eu até misturei outras palavras. Eu fui ler aqui e falei outra coisa. Incoerente, foi mal. Por isso que foi incoerente. O texto ficou, esse trecho ficou sem coesão. Eu acertei, eu coloquei um verbo, eu coloquei trabalhar. Você ficou falando. Mas aí o trabalhar não caberia aqui também, porque senão ia ser incoerente. Aí eu tô caçando aqui igual uma doida, né? Tem como mostrar que a diversidade, ele não vai promover rodas de conversas, bem como mostrar que a diversidade está presente na religião, na música. Qual o paralelismo aí, Lola? Na religião, na música, na culinária, com diversos pratos típicos. Só que tá vendo na culinária com diversos pratos típicos. E aí? A pergunta que eu faço aqui no final. E aí? Parou ali. Tá vendo que o texto tá faltando. Não houve uma fundamentação. Aí o final, portanto, lei, gente. De novo a conscientização. Ana Paula, seu áudio está aberto. Portanto, leia o final aí, Ângelo. A conscientização da diversidade, o respeito, as diferenças e reconhecimento dos direitos de todos os cidadãos ou cidadãos no espaço escolar, vírgula, são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
A ideia é boa, mas tem que reler. Na verdade, eu acho que o respeito seria às diferenças, né? Não tinha essa vírgula aí, não. Olha como é que a vírgula muda todo o sentido do texto. A Verdade, conscientização da Ângela. diversidade, o respeito a... Tirar a vírgula aqui, ó. Isso. Tirar a vírgula. Verdade. Caberia ali também, Ângela, olha, bem como ressaltar ações pedagógicas presentes na religião, na música, na culinária, em diversos pratos típicos, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Mas aqui, período longo. Sim. Ora ao Senhor para não ter um corretor ruim, viu, Deus? Aqui, gente. E tá faltando ali também, ó, a marcação de plural, né? De todos os cidadãos. Ao invés de colocar os cidadãos, colocou o cidadão. Verdade. Mas, enfim, gente, aqui por alta correção vou fazer amanhã com calma, né? Mas aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte, isso, para vocês ficarem atentos a esses detalhes. Gente, essa aula é muito rica, porque aqui é como se fôssemos corretores, analisando e discutindo a nota até da pessoa. Agora, só para ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa, gente, rapidinho. Só um momento. Aqui, gente, Atenção à sequência lógica. O corretor precisa acompanhar o seu raciocínio sem dificuldade. Vou bater sempre nessa tecla. Introdução, gente. Apresente o tema. Não esqueça de apresentar o tema com as suas palavras e faça a contextualização. Desenvolvimento, argumentação e evidências. Argumentação bem fundamentada. Conclusão. Faça assim, ó, gente, ó, um fechamento, retome algumas coisas. E aí, para finalizar, eu coloquei o seguinte, letra maiúscula no início das frases, né? Colocou um ponto final, começou letra maiúscula, mas os nomes próprios também, né? O nome de uma lei, o nome do país, enfim. Respeitar a margem, gente. A letra também tem que ser legível, evite repetições, use sinônimos ou expressões equivalentes. Use um vocabulário variado e adequado ao contexto da educação, tá? Variados, não fica repetindo, mas dentro do contexto da educação. Porque, por exemplo, tem contextos de palavras que é usado lá na medicina, lá no direito e não na educação. Bacana? Gente, agora, eu vou encerrar aqui, mas antes, alguma dúvida que eu não citei, porque quase tudo eu fui falando de uma forma geral. Bacana? Eu quero agradecer a vocês, primeiro, gente, em primeiro lugar, pela paciência de aguentar quase 2 horas, né, de aula, e pela confiança. Imagina, sem confiar muito, né? Tem um professor recentemente, um professor aí falando assim, para a pessoa comprar um curso, no mínimo, a pessoa tem que ter ali uma audiência, uma autoridade, enfim, falou uma coisa assim. E aí eu pensei, falei, pois é, eu sou muito grata a vocês, primeiro, assim, pela confiança, por compreender a minha forma de trabalho, que é muito diferente de todos os professores, é uma dinâmica minha, gente, é uma dinâmica minha, eu não imito ninguém. Se eu imitasse, eu seria super legal, iria conversar super plena, super gentil, mas eu não sou essa pessoa aqui, né? Eu sou eu. E aí, o grupo nosso é aberto mesmo, tem hora que fecha, mas todo mundo dialoga, eu ligo para o aluno, quero saber por que ele sumiu. É uma relação assim. Eu trabalho assim, tá? Ensinando vocês a falarem titia Lolô. Mas é errado isso na educação. Não, não é errado, não. Isso é legal. Eu gosto. No meu curso, dependendo, segue a minha metodologia, né? Uma metodologia diferente, né, gente? Eu acho assim que aqui lembra muito um curso de extensão, viu, Ângelo? Isso aqui, gente, é o que acontece na UFMG, nas universidades. Quem estudou na UFMG, né, Stephanie? Stephanie está aí, a Eila, né, formada em engenharia pela UFMG, formada em matemática, ela sabe que esse discurso é muito rico, essas conversas, essas trocas. É assim que a gente aprende, gente, a fundamentar. Não é só para redação, não, é para a vida, né? Alguém quer falar? Agora eu vou abrir para vocês falarem algumas frases aí, porque encerramento, né, gente? Gratidão. Gravando, Lola? A foto? Verdade, foto. Vai continuar gravando, Lola? Uhum. Beleza. Não, peraí. Deixa eu encerrar aqui, gente, rapidinho, só um minutinho.